imutáveis vozes que não param de pedir. O dono do destino sem saber pra onde ir. A paz que havia ali hoje desapareceu. Transformação aqui pra vocês. Eu sou Mariana Gamboa. Eu sou Carlos Alfano. E eu, Carolina Schettini. Carol vai dar os recadinhos para as pessoas, brigando com as pessoas. Estamos de volta, né? A gente ficou uma semana fora do ar por questões pessoais de saúde, mas estamos de volta com tudo. E sigam o nosso Instagram, YouTube, Transformação Videocast. Acompanhem os chats ao vivo, compartilhem, aciona comentem. O sino. E é isso aí, gente. Estamos de volta. E voltamos com tudo. Vocês viram aí pelo nosso recadinho, eu estive doente, aí a gente não conseguiu gravar o nosso programa. E eu tô abrindo o programa aqui pra contar isso, porque esse entrevistado, gente, que gentileza, que gentleman. Ele, antes de vir pra cá, mandou até o teste de Covid pra cá, pra dizer que não estava com Covid, porque como eu fiquei internada, ele estava preocupado comigo. Eu achei isso muito fofo, muito lindo. E apresentar agora este incrível, gentil, gentleman, esse guitarrista maravilhoso, incrível, Igor Pavani. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. Obrigada a você. Na verdade, por aceitar, eu procurei todas as doenças possíveis para fazer o teste, mas só tinha Covid, então eu só mandei o Covid. Não, mas graças a Deus tô bem, cara. Não, Nossa, mas foi muito fofo da sua parte. Eu fiquei muito emocionada. Foi muito delicado, né? Foi Minha muito esposa delicado. é fisioterapeuta, aí todo mundo, um com tosse, outro a gente nunca sabe o que é, né? E com... Tomar cuidado, eu né? não sabia nem também por que ela estava internada, mas sei lá, né? Mas foi muito gentil da sua parte. Eu tinha que te agradecer. Era né? só o pé, mas não custa nada, né? Não, mas eu tinha que te agradecer. Não, porque aqui. assim, numa dessas, você vai com... A pessoa também acaba ficando fragilizada, né? Saindo de hospital e tal, então... Ficou um tempo, né? Resistência, né? Tudo. Sim. Foi pânico. Foi de uma delicadeza normal, impressionante. Foi de uma delicadeza que fazia tempo que eu não via. Vou mandar. Muito obrigada mesmo aqui, ó. Já no programa te agradecer mesmo, porque foi muito bonito da sua parte. Obrigada. Eu acho que é o mínimo. Eu acho que é isso que vocês fazem no programa, né? Com as conversas e tudo. Mas eu acho que a gente tem que tentar viver o que a gente prega. Não adianta nada a gente falar, todo mundo fala bonito. Com certeza. Entendeu? Mas eu até falo que eu sempre quis escrever um texto muito sobre isso, de como é que você deixa a comida no shopping? Pô, alguém vai tirar, cara. Enrolar o lixo. Pô, alguém é alguém, igual você, é alguém. São coisas simples, entendeu? né?
Que já faz Não a diferença, custam nada, Amar né? o próximo é isso, é você, é ele. Cara. Você vai entregar seu lixo pra uma pessoa, você vai entregar o melhor lixo que você puder entregar, entendeu? Você falando disso, tá rolando um lance engraçado, né? Que eu tenho observado isso. A gente já começou bem, né? Eu mudei, né, recentemente de uma casa para apartamento. E o meu cachorro era de casa, então ele tinha um quintalzão. E eu não me preocupava muito. Agora não dá para ele no apartamento, ele vai acabar fazendo dentro do apartamento. Eu tenho que passear com ele muitas vezes. E aí eu reparo que, tipo assim, no começo eu não tinha muita prática, tal. E eu via que tem pessoas que sempre levam lá o negócio para recolher, as fezes e tal. A primeira vez eu não levei, eu falei, putz, né, mano? Aí eu me incomodei com Tá aquilo. acostumado, né? Não tava acostumado. Eu falei, não, beleza. Aí eu comecei, né, até para passar pelo condomínio, porque às vezes pode fazer, então. E os caras lá dão multa e tal, mas nem por isso eu fiquei pensando, puta, né, meu? Realmente, né, cara, tem que ficar atento, porque é um cuidado nosso, com o nosso bicho, mas com os demais. E aí eu vi que. E aí a gente pensa naquela coisa assim, mas se eu deixar umzinho aí, não vai dar nada. E se todo mundo pensa assim, cara, você não vai conseguir andar na rua. Vira um Aí eu monte fiquei de pensando, bosta. porque lá tem cachorro pra caramba. Aí eu comecei a pensar, mano, os que estão aqui é porque assim, um ou outro só que não fez, porque todo mundo que passeia cachorro deve fazer, porque senão isso aqui tava intransitável. Aí eu fiquei pensando até. Aí eu entrei numa onda pior. Eu comecei a carregar que eu não sei se sou só eu que faz isso, enfim. O xixi também. Eu fiquei, cara, puta, me incomoda esse negócio amarelo na parede. Eu fiz uma mistura de. Um borrifador, eu fiz uma mistura de Caraca, desinfetante, foi longe. comecei a Online, andar. Então eu tenho um criou kitzinho, uma pochete pra passear, eu já levo os negócios. Cara, porque eu fico imaginando, cara, é o que ele falou, às vezes tem um cara que limpa, mas, pô, não é função dele limpar isso também. Que um sabe? limpa mijo também, hein? Mas sabe qual Gente, ai, meu. Olha Então, isso, assim, gente. eu tô Tá tentando- gravada a data. É dele a ideia. Mas sabe qual é o erro de pensamento? O pessoal pensa que a rua é pública, eu posso fazer o que eu quiser. É o contrário. O que é público, você não pode fazer nada. E pelo contrário, É o né? contrário. Porque, por exemplo, se eu tô andando na rua, eu viro um casal brigando. Aí fala, não é problema seu. É porque É eu problema. vi. Eu vi. É porque É um espaço público, Eu né? vi. Exato. Como é que eu vou ficar indiferente a um cara agredindo uma mulher ou qualquer coisa? Sim. Caramba, ou sujeira, cara jogando. É público. Ou o som alto dos funkeiros. Sim, sim. É Tudo isso, é. Entendeu? O vizinho, pô. Mas é meu direito de orar. Não é direito de orar. Eu quero estar na minha sala, abraçado com a minha privada, sem fazer nada, mas você tá na rua. A gente tá Põe em isso comunidade, né? A gente tá em Então é o sociedade. Exatamente. pensamento ao contrário, é sempre mais ou menos. Por exemplo, na minha casa é uma coisa, eu tô indo num espaço. Tem outras diferente. pessoas, que é de Você outras fala pra mim, pessoas ó, também. tiro sapato, eu tiro sapato. Você fala, Sim, sim. é assim que funciona pra mim. É que hoje, Eu não vou questionar isso. hoje tá um pouco difícil. Eu era mais briguenta com isso também. Eu via alguém jogando e eu falava, ei, lixo é no lixo. Eu faço isso com meus pais, assim, hoje não mais, mas lá atrás a minha mãe, caramba, eu era uma pequenininha, minha mãe, pô! Aí, tipo, hoje não dá, porque você vai falar com alguém, a pessoa já Não, vem não. brigar, já vem um monte de coisa. Mas o que você falou é isso, né? São pequenas coisas que a gente pode Mas fazer. eu pego. O cara joga, eu pego. Eu já E fiz não isso reclama. também. Já a pessoa já fica, tipo, porque- Assim, quando constrangida, você tá assim, mas né? quando você tá no carro, você vê a pessoa Ah, jogando, não, eu brigo na é. janela, eu falo, pô, cara, Eu entendi o que ele quis dizer, porque Põe na o verdade... saquinho, você anda com o saquinho, aí o cara jogar, você passa o saquinho, pô, toma um saquinho pra você. Caraca. Inverte o coisa. Ó. pô, gostei Cara, disso, não é cara. animal? Você Porra. inverte. Você Sim. fala, meu pai Eu gostei fazia isso. disso. Meu pai falava assim: o cara xinga, você fala assim, vai com Deus. É porque o cara. Sim. Você quebra Você na não hora, né, a absorve, pessoa. Porque não é Você com não- você, não é você não sobre sabe. você ali, né? Quando o cara tá xingando, é um negócio que ele tá botando pra fora, a raiva dele, as coisas... Se o Eu mando cachorro beijinho. latiu, você lá de volta. Né? O cachorro latiu pra você late de volta. Pô, ia ser irado, Entendeu? hein, já pensou? Você tá andando, o cachorro tá latindo, você começa a Vamos latir. começar a fazer esse exercício? O que a pessoa grita, você grita de volta? O cachorro late, vamos latir de volta? Porque assim, ó, é uma coisa que eu penso muito. É tirar. É legal esse lance de ser jovem, criança. Isso é muito bom pelo espírito. Mas eu sempre me preocupei com isso. Eu acho que nervosismo é infantilidade. Você ficar nervoso com uma coisa, não. Você não conseguir, Controlar. pelo menos trabalhar, que nem eu falei no começo. Se eu não tentar fazer o que eu prego, tentar, porque eu não consigo. Ninguém consegue. Você é um ser humano. Ninguém consegue. Então,
pelo menos quando eu me vejo em alguém, falo, ah, mas eu faço isso. Joga Putz. cocô, eu faço isso. Falo assim, pô, mas caramba, eu vou brigar com o cara, eu faço, eu já fiz. Então o que eu faço? Eu dou um saquinho. Tenta dar um exemplo, Tenta né? dar um exemplo. Minha Mas- mãe fazia isso, ela lavava a louça, ela nunca pediu pra lavar uma louça na vida. Fala, se eu tô com vontade, eu lavo. Se tá me incomodando, eu lavo. Se não tá, eu deixo embaixo da pia, lavo depois. Se alguém quiser lavar, eu lavo. Cara, Aí que eu você mesmo- falou agora da sua mãe, tipo, a minha mãe mesmo esse final de semana, ela tava falando de uma coisa. Ela sempre fez isso, mas dessa vez ela explicou de uma forma muito clara que tem a ver com isso que você falou, né? Tipo, ela fala, cara, quebrou vidro, tem alguma coisa que corta, alguma coisa assim. Ela separa sempre umas garrafas, PETs, algumas coisas assim, pra colocar, porque ela falou assim, cara, o cara vai recolher o lixo, eu já vi um cara cortando a mão assim, um sim. corte profundo. Ela falou, pô, Eu eu não vou acho, pensar né? no Trabalha cara com que isso, tá ali. É. Por mais escroto às vezes que o cara seja, isso é outra coisa. É separar, São fazer coisas abstração de separadas. uma coisa, é sua função. Então eu sempre quis escrever um artigo e falar, pô, se pessoas começarem a falar, eu vou entregar isso a alguém. Qualquer coisa, deixe ser seu lixo a uma música. Você vai entregar pra alguém. É. Mas, Igor, eu tô com uma curiosidade aqui, porque geralmente, assim, no programa a gente começa perguntando o lance da música, mas tá muito legal isso Aqui, daqui. começou E bem, né? Exato, e eu quero fazer uma pergunta. Sim, senhora. Desde quando você é assim? Dessa forma? Ah, Você acha que você isso é uma coisa que veio com o tempo, Não, eu é de sempre fui criança, assim. porque seus pais eram assim? Eu sempre fui observador, aprendi a ler com 4 anos, então eu sempre fui calmo, muito calmo. Dificilmente eu choro, muito difícil. Choro com filme, mas minha mãe sempre foi assim, momento de tensão, se tem um problema, resolve. Acabou, entendeu? Então, sempre foi assim. Então, desde moleque, vou entrar um dos maiores exemplos que faz assim, pra mim, eu sempre lembro disso e falo assim, cara, você é um bosta. Foi assim, e eu tô envolvido. Minha mãe, ela é gêmea e a última filha da família de italianos. E ela ficou pra cuidar dos pais, ela é mais nova. E ela é professora em Paranapiacaba. Minha mãe tem 5 faculdades, em outra época. Meu pai perdeu o emprego, velho, já não conseguia emprego. E minha mãe, eu na barriga da minha mãe, minha avó morre na mesa da minha tia, mãe dela. Ela recebe a notícia comigo, eu fiquei paralisado. Então até você falou da voz, eu não canto, eu descobri que eu não canto, eu mesmo fazendo, porque minha mãe parou de cantar ali, quando morrem os pais, as coisas, ela cantava. As coisas. A sua mãe cantava. Mas não, ela cantava Não, eu nunca ouvi de- minha mãe cantando. Entendeu? Então Ela eu não parou de cresci cantar com... nesse momento. Porque é tristeza, foi tudo. E eu paralisei na barriga da minha mãe. Mas o que me contaram, e não foi ela que contaram, é que meu avô, mulher morreu, minha mãe grávida de mim, minha tia chegou, minha mãe tava fazendo comida pro meu avô. Ela podia estar no quarto chorando que acabou de perder a mãe. E falou, Nilda, ele falou, meu pai precisa comer. Ó o nível. Então, quando minha mãe eu cresci com a minha mãe, é uma santa, calma, entendeu? Muito calma, muito... E esses exemplos, ela nunca pregou isso, ela nunca... Mas eu via, aí quando você fica mais velho, fala assim, cara, se eu não meditar sobre essas coisas, porque isso aqui leva... Porque ela podia ser o centro, ela podia estar deitada, mas ela não é o centro. Quem morreu foi minha avó. Meu avô é marido, 50 anos casado. Entendeu? Ela não precisou pregar, né? Foi só você Não, ver o ela exemplo chegou, mesmo, falou né, assim, diário. ela grávida, minha avó italiana, cuidava de todos, cuidou de quarentena, fica com anos 78. Então, ela esperando, morando com a mãe, que ia cuidar do primeiro filho. E eu fiquei travado, eu não me mexi na barriga até nascer. Sim, fiquei travado na barriga. Porque você foi um travou? choque. Agora porque eu minha avó entendi. não tava, Eu minha passei avó no não momento. tava doente. Ela foi tomar um café na minha tia Mas e isso de morreu. travar, quem falou foram os médicos? Eu travei ele. Fiquei parado. Falou, Eu o devo bebê ter está voltado travado. algum- Falou, eu não fiquei se paralisado. mexe. Não se fiquei- mexia, não chutava nada. choque. E aí minha mãe, ela conta assim, que ela... Depois, aí eu sou... Meus irmãos são gêmeos, eu sou diferente de 7 anos para meus irmãos. Eu tenho uma diferença, porque minha mãe não quis ter filho por causa do meu avô. Foi ficando doente, ele não quis passar por isso de novo. Então, meu avô morreu em 83, em 85 meus irmãos nasceram. Então, e aí que inverteu. Minha mãe trabalhava,
Meu pai teve que trabalhar fazendo bico. E eu fiquei com meu avô, com meu pai em casa e minha mãe trabalhando, chegando no trem das 11 da noite de Paranapiacaba. Então, e aí ela grávida depois de gêmeos, né? Trabalhou até o Caramba. 9º mês com gêmeos. Nossa. Fazia curso em Tupã. Então, assim, mas ela nunca pregou. Do nada, ela tem dinheiro guardado. Você nunca viu ela saindo do centro? Sempre ela foi calma? Sim. Não teve momentos que ela... Só porque alguém saiu. Entendeu? Porque meu pai ficou nervoso uma vez. Meu pai nunca foi violento, nem um pouquinho, mas ele ficou nervoso. Acho que ele quebrou uma televisão. E minha mãe não aceita a agressividade. Então minha mãe pegou a televisão, jogou no chão e falou: vamos quebrar, vamos quebrar. Vamos quebrar junto. Né? Mas esses tempos, né? Meu pai tinha morrido, esses tempos, a gente tem uma academia na frente da casa da minha mãe, e minha mãe nasceu na casa onde ela mora, que foi meu avô que construiu. E aí fizeram uma academia, era um campinho que a gente brincava, mas fizeram uma academia. Minha mãe ouviu o choro do nenê. Minha mãe, pedagoga, cuidou de criança, então vou voltar nesse ponto. Uma vez eu fui levar minha esposa na estação para fazer o curso e a Sheila, uma amiga que estudou comigo, falou: ai, como é que tá sua mãe e tal? Ela foi minha professora na Paranapiacaba. Ela falou assim, eu era muito pobre, eu não esqueço da sua mãe porque a gente ia na garoa, na chuva, e ela tirava nossos tênis e embrulhava com um jornal para não ficar doente. Umas crianças na classe. Meu. Eu sei pelos outros, entendeu? Aham. Aí você fala assim, cara, isso é um merda. Entendeu? É mais ou menos isso. E aí minha mãe ouvindo a criança chorar, e ela viu o pai batendo. Mas não batendo, mas batendo porque tá chorando. Aí minha mãe falou, aí não tem o que fazer. Aí minha mãe falou: escuta aqui, olha o seu tamanho. Tem vergonha? Vai lá, fala. E a senhorinha... Sim, aí ela sobe, mas controlada, entendeu? Ela sobe pra equivaler, entendeu? Pra fazer. Aí entrou meu irmão. Você não vai falar assim com a minha mãe, aí piora a situação. Sim, entrou outros. Mas minha mãe fala: o que eu vou fazer? Eu tô vendo. Gente, A situação, né? Mas que coisa louca, porque assim, o que você fala é exatamente o que a gente fala muito nos programas aqui, né? E como você até iniciou, né? Não é só falar, é fazer. É se colocar no lugar do outro, é fazer pelo outro. E, tipo, é impressionante isso, cara. Esse lance do sapato agora foi... Porque... Que ela simplesmente Não, porque podia minha só... mãe é Pensou lá na seguinte. frente, né? Pensou que poderia acontecer Cara. as consequências daquela situação, né? Porque ela viu, assim, a partir do E olha momento... como marca uma Porque pessoa. a verdade, o problema é o seguinte, tem sempre a confusão, verdade não existe, essas coisas, até fala, se a verdade não existe, é verdade o que você falou, é mentira. Porque se for verdade, a verdade existe. Se for mentira, então a verdade existe. Então existe verdade, existe o certo, existe o errado. Cada um tem um pouco, cada um tem um certo acesso, a verdade é absoluta, mas você só consegue acessar uma parte. Você não consegue acessar por inteiro. Então você consegue ver uma coisa, eu consigo ver uma coisa, através de a gente aqui, chega mais perto, entendeu? Possível. Então a partir do momento que você vê a verdade, você não tem como fugir. É aí que é o ponto. Você não pode negar a verdade, você não consegue Ignorar, negar. né? Entendeu? Então, E você acha que você hoje consegue passar isso, tipo, por exemplo, no seu trabalho, na música, nas composições, pro seu filho? Sim, Você tem mas... só um filho? Então, mas assim, eu sempre me preocupei, só tenho um filho. Minha mulher nunca engravidou mais, mas eu consigo, mas eu sempre me preocupo, porque assim, às vezes a gente vê alguma coisa e você precisa falar, porque você não consegue, por exemplo, a pandemia. Por que todo mundo ficou angustiado? Porque tá todo mundo vendo coisa errada. Só que você não tem palavras pra... Então, isso eu sempre me preocupei. Falar assim, peraí. A partir do momento que eu vi, que eu falei, que eu fiz o inverso, será que é isso? Será que não é isso? Será que... Aí você fala assim, agora eu sou obrigado a praticar isso. A me ver nisso daí. Isso daí é automático, assim. É meio que um exercício, mas desde que você seja uma coisa honesta, real. Entendeu? Não pode ser forçado para os outros, tem que ser único exclusivamente para si. Sim, porque você também não é você tem genuíno, que- né? Se é, não for real não pode mesmo. ser. Mas Entendeu? você sente que você passa isso pro seu filho, na sua vida, Meu assim? filho é um senhor de 80 anos, com corpo de 22, e com a idade de 22 e com
por causa da geração com a idade emocional de 15. Porque a gente viveu muito mais do que eles. Eles viveram aqui, assim. Mas a gente, putz, nem compara. A gente conta as histórias que a gente fazia, de você ver a molecada de hoje. É diferente, né? É muito diferente. Então eu fui trabalhar com 13 anos, trabalhar fora mesmo, sem pai nem mãe, fui trabalhar com 13, ele foi trabalhar agora, o primeiro trabalho fora de casa com 20, pô. E seu primeiro trabalho foi o quê? Foi relacionado à música, não? Não. Primeiro trabalho eu fui ser mesário de futebol de salão, que meu pai era juiz, foi fazer bico, se formou, meu pai ganhou medalha de melhor árbitro do mundo em 91, tudo pela Fifusa, tá, apitou mundial na Itália. Olha. Mas Legal. aí ele pegava muito campeonato da GM, campeonato, e ele organizava, só que aí não precisava pagar os outros. Ele falava assim, filho, você vai ficar na mesa pra mim. Então tinha 13, 14 anos, só não tá. Quem fez a falta, ficava fazendo suportar. Meu pai levou uma vez no Sônia Maria, em Mauá. Nossa, eu falei, hoje eu morro, cara. Puta, só dono da boca. E os caras na quadra, eu falei, meu pai é louco, velho, eu vou morrer hoje. Os caras, aí meu pai falou, chega aí, falou pro cara assim, ó, meu filho tá olhando assim, ele falou, tá. Ele falou, não se preocupa não. Tá, tirou os armas. Eita. Eita, cacete. Então assim, Tinha a gente 13 foi anos, novinho, isso? novinho, Nossa bem novinho. Senhora. Aí meu pai, ele era muito... Eu sou Igor por causa de Igor Stravinsky, meu pai ouvia música clássica, sempre meu avô tocava viola caipira, assim, eu nunca vi meu avô fazendo, mas... Você soube. eu vi ele cantando alguma coisinha segunda voz e tal, e eu tinha um violão em casa e eu ouvia a Scala FM, meu pai botava pra eu dormir. E se alguém, vocês podem pesquisar, isso é muito importante pra criança, depois eu fui ver. Assim como a criança cresce com tato, com o olhar, Sentidos, né? a audição, a música clássica, ela cria os caminhos. Porque é diferente da música, por exemplo, que a Mari faz, é uma música pra você cantar no dia a dia. Ela não te leva para nenhum lugar, é você que você canta como se fosse quase que um trote, assim, para você se manter, como se fosse um trem para você se manter. Você pega um refrão de uma música, você vai cantando, você põe essa música. A música clássica não existe isso, a música clássica ela te leva. Ela é Por isso que abstrata, poucas né? pessoas conseguem ouvir. Porque você quer definir na sua cabeça. É uma o que tá questão acontecendo. Você não abstrata vai- que você que vai definir, né? E aí Nossa, nunca tinha pensado a música. Só que quando você põe com criança, o cérebro dela desenvolve. Ele ainda tá zerado, ele Foi. está mais aberto a receber e que criar essas estruturas, Sim. esses caminhos, né? Você começa, entendeu? Seu ouvido educa. Você pode não ter um ouvido exatamente para música, Musical. mas você consegue. É diferente. O seu raciocínio para as coisas vai ser diferente. Então, só que aí eu descobri, tinha um radinho que era aqueles antigos, né, que fazia assim, e aí era Scala FM 99.9 e Transamérica 100,1. 100,1. Eram as duas que eu ouvia. Entendeu? E aí que a gente tocou na Claves do Or, foi a primeira vez que eu ouvi e falei assim, dois vocalistas, cantores, né? Nem vocalista, nem sabia que era vocalista. Aí eu ouvi o solo. E aí o solo me pegou, eu falei, nossa, que bonito, porque eu via muito violino, piano, essas coisas, e eu via as músicas que eu não gostava. Eu não gostava de rock nacional dos anos 80, aquelas guitarras, Foi uma coisa que te tocou, então, o Aí solo. quando eu vi o solo, eu falei, putz, isso é bonito, que bonito, a melodia toda cantada. Sim. E aí um amigo levou a fita do Guns N' Roses no Rock in Rio, aí eu falei, eu quero ser isso aí. Eu quero trabalhar com isso aí. Por isso que eu não toco violão, não toco nada. Eu queria tocar guitarra. Aí eu pegava uma coisa de margarina. Falava, não, o som da guitarra. Não sabia nem que guitarra e violão é. Por causa daquilo que ele tem na mão. Aí eu falei, não é. Não é. Até descobri o que era e tal. Aí eu... Só que meu pai, ele é de outra geração. Meu pai vendeu sonho pra... Morou na rua, na Catedral de Santos, veio do interior, é outra geração. Então, eu sempre fui noturno. Sempre fui noturno. Dormia, não conseguia dormir, nunca consegui dormir. E eu sempre fui noturno e eu nunca acordava, nunca acordo antes das 9. Isso aí,
Aí meu Você pai já... dorme, o problema é que você dorme tarde, tarde, é é, isso, sempre né? dormia, todo mundo dormia em casa, aí eu ficava pensando ficava lá assim, acordado. eu já ficava sozinho assim, falava, será que tudo existe ou eu fechando? Eu ficava assim já, de não é aqui, não é aqui. Ficava- Ficava assim, eu vi barulho, falava, Ser ou não aqui ser, eis a é, questão. mais ou menos isso. Aí o meu pai, ele acorda, vai varrer a calçada. Eu tenho 12 anos, 13 anos, vai varrer a calçada. Fazer Ó, alguma a louça coisa, lá, né? sua mãe, aí meu pai, às vezes, ele falava um pouquinho. Porque, assim, uma coisa também que eu vou falar, que pouca gente percebeu isso. O filho, ele respeita o pai porque ele ama a mãe. A mãe antes dos filhos. Entendeu? Por isso que dá muito problema de separação e o filho tem ou ela. E meu pai, ele sempre falava assim, tá escrito trouxa aqui, sua mãe dando aula até essa hora, casa, ela chega em casa, custa a casa estar arrumada pra ela? Ela tem que chegar em casa e arrumar a casa? Ela é minha mulher antes de ser sua mãe, ela falava assim pra gente. Eu não fazia nada, por que todo mundo bronca? Todo mundo... Aí, só que assim, eu falava, queria tocar e eu pintei 2 carros com meu pai. Variante, um Fusca. Ninguém trocar de carro, né? No 89, 90. Você... Dava um jeito no carro você mesmo e pintava, pronto, né? Até pra vender, pra conseguir fazer o negócio. Estilagem, troquei telhado. Eu falava, puta, eu vou ficar trabalhando aqui. Eu sempre fui meio assim, né? E aí eu falava, não vou entrar em embate, porque ele tem a razão dele. Eu já via isso, assim. Já. Aí eu falei, vou arrumar um trabalho. Vou comprar meus discos. Porque ficar pedindo... Eu tinha que... Meu pai todo dia, ele mandava comprar um Galaxy, 1 litro de leite base e pãozinho. Então você tinha que... Eu já tinha o horário certo pra não tomar bronca, e você tinha que jogar fliperama, né? Você tinha que dar um migué. Pai, cara, aumentou o pão. Você, puta, eu partia correndo, jogava, voltava com o pão, falava que atrasou. Eu ficava assim. E como que você conseguiu sua primeira guitarra? Então, foi meu pai e minha mãe. Eles mesmos? Eles foram assim, eles sempre foram justos. Assim... Tinha as obrigações. Você quer? Ok. Não vou te dar. Só porque você quer. A partir do momento que eu comecei a tocar violão, meu pai me ensinou uns acordes, peguei uns livrinhos lá, comecei a falar, ok, o que ele quer? Uma guitarra? Então eu ligava lá num som gradiente, ele comprou uma Giannini, aquela Supersonic. Sei, Foi em sei. Santo André, preta, eu tenho ela até hoje. Aí eles foram lá, compraram. Você ligava no som também? Ninguém Aquele, usa. você Clássico. fazia aquele esquema antes, porque era aquele som clean do eu tinha, acho que, eu não sei se era um gradiente, acho que era também. E aí tinha um esquema pra dar uma saturada. Quem me ensinou isso foi um namorado da minha irmã na época. Ele falou, cara, você tinha um botão lá que você aumentava as EQ e tal. Então, isso eu não me liguei. E aí dava uma saturadinha, né? Uma distorção. Chegava num- Ficava meio. Mas eu já achava o máximo. Eu ficava, cara, só que eu cheguei até a estourar o falante ali, né? Então, é a manha, é assim que a gente se vira. Por isso que eu falo assim, a gente. Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma desculpa. Com fato. certeza. Opa. Entendeu? Você quer tocar, você vai tocar. Você não quer, o cara fala, aqui não, então não quer. Aqui não quer. Aqui não quer. Gostaria de querer, o cara quer querer, entendeu? Você É se outra- inspirava em quem? Tu tocava que tipo de música? Já tinha suas bandas? Então, foi. Guns N' Roses foi assim. Foi o Slash foi. Cara, o Slash é. pegou muita gente naquele tempo, né, o cara? Slash Que eu de não era bater muito o fã olho. do Axl. Você tinha uma meio... Eu gostava dos discos, mas ao vivo era horrível. Eu achava ficava meio eu já mais não- carregado o vocal, né? Entendeu? Eu já não. Mas o Slash, ele sempre foi uma figura muito icônica, né? Ah, Dentro da Slash, banda e até fora. Ele tem uma imagem muito própria, acho que... Mas eu li o livro dele. Pô, Você aí leu? quando depois você lê o livro, você ouve ele tocando, é ele. Eu Ele tenho também o exatamente livro, e já li aquilo lá que também. ele tá falando. Você vê o que ele fazia, é o que ele era. Sim, ele vivia, né? Bem Porque essa, autêntico. na verdade, né? Você precisa botar... Por isso que eu falo dessa inteligência, né? Que a gente se perde. Quando você gosta da música, você não gosta só da música. Tem uma inteligência ali. Tem um motivo a mais, né? Sim. Entendeu? Mas você queria ser o Slash. Eu nunca quis ser ninguém. Mas você se inspirava. Eu nunca quis ser ninguém, mas Mas você sabia que você queria aquilo. Mas assim, uma Você coisa ouviu que aquilo e falou, que eu quero entendi isso. fácil, a gente só aprende imitando. Tudo, a criança, que ela aprende a falar... Por isso que eu usei, o pessoal vai estudar inglês e não aprende. Não, cara, você vai estudar verbo.
Você tem que ficar ouvindo, você tem que imitar. Entendeu? É uma alfabetização igual quando criança, só que a gente é adulto, exato. né? Você não sabe o que é isso, mas você sabe que se você falar isso, alguém vai entender. É mais ou menos isso. E tocar é a mesma coisa. É a mesma coisa opinião. Você só sabe que você tem opinião quando você sabe de onde veio sua opinião. Você fala o que alguém falou, você repete, depois você medita. Tudo a gente imita. Sim. E a música, a música é isso. Alguém fez isso, você faz isso. Alguém fez isso, faz isso. Então eu ficava tentando tocar. Ele tocava por aqui, entendeu? Você imitava até a mão, Tava tudo. horas no quarto tentando vários. Mas aí um vizinho meu mostrou o Wish You Were Here, do Pink Floyd, e o Ten, do Pearl Jam. Nossa. Que foram os que fizeram, assim. Cara, o Ten do Pearl Jam, ele tem... Todas as músicas são conhecidas e boas, né? Aquele álbum é muito bom. Muito bom mesmo. Foi o primeiro CD que eu tive, porque foi em 92 que o CD começou a chegar aqui, em 91, uma coisa assim. Eu tinha do Guns, o LP por causa da minha irmã, tal, beleza. Aí o meu pai comprou aquele som da Aiwa, não sei como fala. Aquele é? Ele trouxe do Paraguai e falou, cara, não, isso aqui agora tem CD. Eu falei, CD, o que é isso? É um negocinho desse tamanho aqui, porra. E eu tinha umas fitas gravadas, mas bem mal gravadas, então eu não ouvia chimbal, eu não ouvia nada. Cara, a hora que colocou o CD, eu via cristalino. E era o Ten do Pearl Jam, cara. E aí, tipo. Não, aquele álbum, esse aí foi a Trindade que chegou naquele mesmo ano. O Black Album. Sim. Também não gostava do Jamie Hatfield, achava. Ficava fazendo uns negócios que eu não gostava muito. Mas eu. Você tem contra os cantores, hein? Não sei. Que você olha aqui mais. Aqui. Aí, Calista. então, mas eu gostava de um. Eu achava os caras postar, forçava. É gosto também. Não. Entendeu? Tô brincando. Tudo bem, você não gostava de cantores. Entendeu? Sei lá. Acho que é o lance não me pegava, entendeu? O lance cênico dos caras Entendeu? Eu também tinha essa dúvida. Eu sempre achava meio que necessário. É muito louco, porque não sei se você... Pelo que você tá falando, parece com o que eu pensava. Eu lembro que, por exemplo, pra mim o Slash, ele é um... Tem vários guitarristas que cantam, tipo David Gilmour e tal, mas ele é um cara que não canta e ele quer dizer, pra mim ele canta através dos dedos, né? Ele tem aquele lance. Então, todas as melodias dele são assoviáveis, né? Solfejáveis. O cara... É quase o único. Ele é quase o único desse... praticamente. Então, como você começou aí, pra mim, ele foi também o primeiro guitarrista que eu bati o olho e falei, cara, isso aí é interessante. Os caras tudo com o Floyd Rhodes, ele com uma explosão. Mas eu tenho isso com o Sambora. Então, eu escuto a parte dele, assim, tipo... O álbum dele é um espetáculo. Cara, pra mim ele fala através da guitarra, assim, sim, tipo, impressionante. Eles conversam, né, e esse tipo de guitarrista que traz essa coisa da guitarra comentada, que eu chamo, né, que tipo, o vocalista fala uma frase, aí a guitarra já entra no ponto certo, né, o Slash faz inserções muito boas, então provavelmente eu me conectava, antes de me conectar com letra, essas coisas, porque a gente ouvia música em inglês e eu não entendia boa parte do que... Eu sentia o que o cara estava querendo dizer, mas minha irmã estava me ensinando inglês, mas eu não ia muito atrás, eu ia atrás da melodia. Então, para mim, cantor, guitarra, baixo, cara, todo mundo tinha mais ou menos o mesmo papel, porque na maioria das vezes as pessoas, porque o cantor é o que se destaca mais, ele é mais importante. Eu nunca achei isso. Eu também não. E várias vezes até eu achava mesmo, porque eu falei, pô, guitarra, num rock principalmente, eu falei, cara, putz, tem um negócio, sem ela não vai, né? Então eu te entendo inteiro, cara. A conexão foi bem mais com os guitarristas do que os vocalistas. Pelo contrário, você tinha até uma... alguns vocalistas, uma birrinha, eu gostava de cantar, isso pra mim, assim, eu via as coisas bonitas, mas quando eu via meio ao vivo, eu falava... Você achava muito exagerado. Que os caras tocavam e não soava... depois eu fui entender o que mas não soava aquilo que eu gostava. Entendeu? Eu ouvi o álbum e falava, puta, legal. Aí eu vou ouvir os caras ao vivo e falando... Aí você falava, tá diferente, não é aquilo que tá no álbum. Então, sei lá, eu não me incomodava. O Ed Vedder foi com o Chris Cornell, e o próprio Kurt Cobain, falei, porra, foda, voz bonita do Kurt, eu vi assim, natural, rasgada e, lógico, depois você vai ver, muito produzida, tem todo, mas era natural, aquilo lá foi, o grunge foi um único movimento que eu achei mais legal. Eles pregavam a ideia... Eles que não era grunge, era um cara normal. A ideia de ser autêntico, de tirar aquela coisa do rockstar, eles queriam ser mais autenticão, glamour, né? Tirar o glamour. Tiraram o glamour. Tiraram o glamour e
pegaram um pouco da atitude punk também, né? Da coisa de vamos lá, do yourself. Tipo, às vezes nem todos focavam em alguma coisa muito técnica, de que vinha dos anos 80, tinha aquela coisa do, né? Eles já estavam na coisa de passar mensagem. Esses solos legais. Sim. Então, cara, Alice in Chains, que é uma banda que eu gosto muito, que os caras são praticamente um Black Sabbath. Quando o Pilots eu ouvi e falei, puta, isso daí é muito legal. Sim, bem trabalhado. Então, os Stone Temple Pilots, a harmonia dos caras, muito boa. Eu achava um conjunto mais homogêneo, entendeu? Todos, muito melhor. É verdade. Eu achava eles mais conjuntos, achava mais eles... concisos, né? Tipo uns sobrepondo o outro. É verdade, cara, bem observado. Eu vi mais assim e tal. E uma coisa mais fria, sempre gostei do lance depois, quando eu vi Jimi Hendrix, que eu falei, é espetáculo. Você assistir Jimi Hendrix hoje, você assistir amanhã, você assistir o outro depois de amanhã, são 3 shows diferentes. E você ninguém nunca mais vai ver aquele show que viu. Que foi, né? Tocava 3 coisas diferentes. Você falou de letra, eu lembrei do negócio. Eu fui no casamento do primo da minha esposa. Aí começou... Everybody hurts. Eu falei, amor, vai separar. Errou na música. Separou, lógico. Eu falei, amor, ele não sabe o que tá tocando. Como que pode, né? Colocar essa música no casamento. Lógico. Olha isso. Mas as pessoas cantam, colocam pela melodia. Você fala, mas a mensagem é outra, né? A mensagem, igual o aí... Sting fala, as pessoas casam com como é que é a música do... Every Breath You Take, e no fim das contas é um stalker, né? É um stalker mega... As pessoas querem casar com essa música, ok, mas não é uma letra... Nossa, O cara persegue a mulher, né? Persegue a mulher em tudo quanto é lugar. Ela não pode respirar, não pode nada, né? Sem ele do lado, entendem, né? A relação tóxica. Pediu isso no casamento. É tóxico É verdade, total. tem um primo que ele casou com uma música do Sambora, que chama Harlem Rain, que é uma música muito bonita, só que ela fala de, tipo, do mendigo que tá no fim da vida. Tipo assim, o cara que ele teve uma vida boa, mas acho que no fim da vida ele perdeu tudo. Nada a ver, né? Cara, mas a música é muito bonita, né? Tipo, rain, coming down. Todo mundo assim, mal emocionado. Eu falei assim, caraca. Eu pensei a mesma coisa. Eu falei, mas não vou ficar quieto, não vou falar nada. Melhor não falar nada, né? Não entende. Parou? Lógico. Lógico. Não, porra, galerinha, vamos anotar aí a lista do casamento, ver a letra, ver tudo bonitinho. Mas fala um negócio, e quando foi seu primeiro show, sua primeira banda, esse lance com a guitarra? Então, aí vem uma coisa que eu até brigo com meus amigos muito músicos, que é o lance do punk. Que os músicos são muito com punk. Eu falo, cara, puta, chegou ali Raimundos, Ramones, eu comecei a falar, pô, é o som de guitarra, não é esses farofa anos 80 nacional que eu achava porcaria. Falo assim, puta, agora sim. Eu sou moleque, letra de moleque, eu tinha 15 anos. Só que o Mamonas foi o primeiro show. Foda. Porque eu consegui tirar as músicas, eu tirei Selim do Raimundos. Eu consegui fazer aquele, foi o primeiro som que eu consegui tirar. Cara, isso foi foda, você consegui tirar aquele som. Eu conversei com o Caniço. Você conversou? Uma vez, e ele contou que quem fez o último solo do Selim foi o produtor na cabine, não foi o Digão. Não foi o Digão. Mas aí eu... Aliás, Caniço, Deus o tenha. Gente boa. É gente boa, né? Eu fui... E o Mamonas foi assim, eu era moleque, cara. Você tá rindo, tá com os moleques, entendeu? Só que quando criança gostou, fudeu, né? Aí você fala, não, criança tá gostando. Mas antes, a gente descobriu isso antes de estourar. Por causa do Vira-Vira, tocou no 89. Eles tiveram um período que meio saíram do ostracismo, né? Eles já faziam um show, mas a galera, eu via ecos de... vocês já ouviram Mamonas? O que é isso? Aí começou na rádio, mas ainda até pegar. De repente, e o Selim fica... virada, eu cheguei e falei, pô, mas é os caras, não é? A galera me confundia. Né? Isso aí. Ninguém sabia muito. Vira-vira e can. Falei, pô, aliás, timbre, o Bento lá, o guitarrista, espetáculo. Fantástico, quando né, eu cara? consegui tirar lá o... Pô, o próprio solo de Robocop Gay, o finalzinho tem umas coisas... Difícil, a primeira vez que eu fui... tempo, né? Eu falei, cara... Ele faz exatamente, eu falei, caramba. Não é... Bem trabalhadinho, né? Tudo pensado, né? É muito bem então pensado. Aí a gente conseguiu, e tinha esse Tony, amigo meu da banda, a gente tinha... Olha os caras,
Isso é coisa minha. Eu nunca consegui nomear mesmo uma banda no C-Burns. Mas eu entrei com os caras, porque eu já tinha guitarra, já tava conseguindo tirar os solos. E os caras, por causa do Mamonas, que era utopia, os caras puseram a banda de ironia. A gente tinha 14 anos, 15 anos. Aí a gente fez os primeiros shows, meio Green Day, Mamonas. Só que eu já queria tocar o Super Jam, já queria tocar o Metallica, já queria fazer. Você queria as tocar coisas de aquilo que você guitarrista, começou. E Guns N' Roses eu só fui conseguir tocar na minha vida na noite com o Daniel. Olha. Nossa! 2000, Caramba! Porque eu não Demorou. vi que vocalista canta. É, de fato. E eu sou chato, assim. Você fala assim, não. Mas se é pra tocar, tem que ser um negócio que Entendeu? soe bem, É, né? porque assim, igual Eu o sou assim Naldo, também. coitado do Naldo agora. Alguém tem que falar pra ele. Tem que ter um amigo e falar assim, mano, tá ruim, cara. Para. Eu acho Tá que o Axel legal, não né? teve nenhum amigo, Então, né? é isso. Nossa. Ele quebrou, ele bateu nos amigos, né? Mas precisa ter alguém, mesmo que o cara fique com raiva. Sim. Precisa sim. ter alguém que fala assim, cara, eu tô vendo aquilo que eu falei da minha mãe, eu tô vendo, cara. Por que que eu vou, aí depois fala assim, Ah, aliás, você falou uma frase lá fora que você podia falar, que aquela frase foi muito boa, é justamente disso. Que eu prefiro alguém que me critique. ah, como tá, é que Santo era? Agostinho fala isso. Eu prefiro alguém que me critique porque me corrige do que alguém que me elogie porque me corrompe. Uau. Cara, Entendeu? Isso é que Santo Agostinho. sensacional essa frase. Só que assim, Isso aí vai pro... e aí, são, Carol vai... Aí, Carol, então, são meus problemas de dona dos autoajuda cortes. que eu tenho, que eu fui estudar. Primeiro eu achava engraçado, assim, autoajuda num livro, peraí, se é autoajuda, um livro tá dizendo que eu vou fazer, já não é autoajuda. Eu sozinho, ó, trouxa, né? É, o livro ajuda, né? O livro Alguém te ajuda. ajuda. Alguém te Carol, ajuda. tô tentando agora também esse É, nome, livro Carol. ajuda. Mas assim, o que eu via é que as pessoas, elas não se... E aí é Santo Agostinho, que é você tirar da sua frente todos os muros, preconceitos, conceitos, gostos, pra você se ver, como Deus te vê. Totalmente nu, com o que você é, de essência, o As que você sombras com a luz, fez. Porque o que uma folha caiu, ela não descai. Tá na eternidade, já tá no infinito. A folha caiu, você não consegue fazer ela descair. O que você falou pra alguém, você não desfala. Entendeu? Esse é Santo Agostinho. Então, essa autoconfissão faz com que na autoajuda você não crie um personagem a qual você está lidando. Você cria uma autoimagem sua que você cria e você começa a cuidar dessa autoimagem, em vez de você se confessar. Entendeu? Esse foi meu problema com a autoajuda, porque eu vi que as pessoas estavam criando um personagem de si mesmo e estavam tentando lidar com esse personagem que não era ela, que era o que ela gostaria que ela fosse. Entendeu? Caramba. É bem... Porque você só, cara, tipo, se confessa, fala assim, não, eu fiz isso, o que se confessa ou assume, abraça tua sombra. Qual o Fala assim, problema? puta, não Mas é... é isso que volta aquele negócio de raiva e criança. Se você larga isso, não no sentido de ser jovem, de conseguir fazer as coisas, ter alegria, entendeu? Até tem passagem que fala assim, ó, só vai pro céu quem for que gosta de criança, porque a inocência, você não julgar a criança, não fica, ela só A acusa. pureza, mas, né? a pureza. É uma espontaneidade... Mas você, cara, você tem 44 anos, porra. Eu sou um senhor de 44 anos, não sou um moleque de 18, cara. Eu tenho que me pôr na minha posição. Quando eu entendi isso, eu falei assim, ok, e o que você fez? Então você troca, você inverte essa e você começa a se ver. Igual, por exemplo, o pessoal fala de procrastinar, né? É fácil resolver, é só você se ver num filme. Inverte, começa a se ver. O que você fala pra você? Você vê no filme e fala, caralho, igual o Baleia. Eu assisti o Baleia. Fala assim, vai fazer exercício, pô. Levanta. Pega os Inverte, exemplos, põe né? você no filme. Você fala assim, caramba, queria ler um livro. Falei. É, mas se você for parar pra pensar, a nossa vida é um filme. É. Tudo isso que a gente tá fazendo aqui, Sim. ou fez antes de vir pra cá, ou fez ontem, um mês atrás, é um filme. E você comanda os personagens. sim. Você comanda como vai, como aquela coisa vai andar. Porque- Não é fácil Porque a inteligência... você ela- pensar nisso, né? Porque vem da inteligência. A inteligência é a junção entre o objeto e o que você consegue absorver. Nunca é só a sua cabeça e nunca é só o objeto. o externo, né? Você viu um cachorro, você já viu toda a cachorrice de todos os cachorros.
sua inteligência, o cachorro já te deu isso. Mas só vendo o cachorro. Se eu falar a palavra cachorro, ela não morde. Você não sentiu uma mordida. Mas se um cachorro vier de ré, ele não precisa da palavra cachorro pra te morder. Ele sem palavra cachorro, sem você conhecer, ele vai te morder e acabou. Essa é a realidade. Você vai encaixando o seu intelecto, que é inteligir com as coisas. Você começa... Aí você se confessa, porque você vê nos outros. Volta aquilo que eu falei no começo. Cara, eu me vejo, cara. Você fala assim, porra, se eu tivesse que limpar o negócio, cara, um cuzão botou um negócio... Pô, tira o negócio daqui, cara. Assim, no shopping, eu comecei a pensar nisso porque eu falei assim, pô, o cara comeu, tá vendo que tem gente com a comida, demora pra levantar. Esperando a mesa, né? E deixa. E larga lá. Ainda Tem deixa a pessoas, bandeja, cara, né? Você já comeu, cara. Ô, Igor, mas uma coisa que eu fiquei em dúvida agora que você falou, aliás, curiosa, na verdade. Eu falo muito. Você começou a procurar esses livros, teve algum motivo específico? Ou você sempre teve uma curiosidade por essa parte, assim, de autoajuda, de psicologia? Eu sempre gostei de psicologia. Mas por mim. Não pra ficar analisando os outros. Não gosto muito de ficar analisando os outros. Eu tenho um certo... Eu falo isso pra minha esposa. E ela desenvolveu isso muito bem. Sabe quando você vê aquela pessoa, você fala... Existe... É muito legal isso. Tem o id, o ego, tudo. Mas existe também um eu que tá acima, que esse eu é infinito. A sua mente não pode controlar a sua mente. Você é viciado, sua mente diz pra sua mente, não. Existe um eu que é a vontade. Você consegue controlar essa vontade. Você consegue. Então, eu fui tentando ler essas coisas pra mim. Aí eu fui entendendo essas coisas, que aí entra desde Santo Tomás de Aquino, que eu fui começando, mas começa assim... Eu comecei a ler algumas coisas que nem Platão. Assim, eu comecei a ler muito novo. Você fez uma mescla, né? Porque é psicologia, religião, aí tem... mas tudo é igual, tudo é igual. O Filosofia, mendigo, a música, uma coisa a liga coisa, na é outra. tudo igual. É tudo alguém fazendo alguma coisa. Tudo igual, tudo se junta. Então, quando você vê alguém, por exemplo, você sente aquilo, você não sabe verbalizar. Ó, tem um caso, 2 casos legais. Um senhor... Antes de falar isso, você vê um moleque de 5 anos gênio da música e da matemática. Só que você não vê um moleque de 5 anos gênio da psicologia. Porque isso é inteligência. Matemática, coisa é só uma... Como seu cérebro lida com alguma coisa já pronta. Entendeu? Agora, você conseguir entender coisas acima que só... lidar com pessoas, você não é um moleque de 5 anos, não sabe, mas ele sabe fazer uma peça de Mozart. Então, o que a gente fala da diferenciar inteligência emocional, de inteligência, tem vários tipos, né? Aí você vê a história, o tiozinho, lá, trabalhar num museu nos Estados Unidos, isso é verídico, história. Eu não lembro, eu sou ruim de nome, muito péssimo de nome. Eu leio, mas eu não tô interessado no nome, eu tô interessado nas coisas, então eu fui entender isso depois. Mas um senhor, curador de museu, trouxeram uma peça falando que é de uma certa época. E os caras, ciência, pegou lá, falou assim, essa é a data da pedra dessa época. O tiozinho falou assim, vocês já compraram? Ele falou, não compra. Por quê? Porque tem alguma coisa aí que... Não, mas tem a data. Eu falei, mas não compra. Aí passou uma semana, ele falou, eu sei por quê. Porque o estilo da escultura vem 200 anos depois. Você já viu aquilo. Era uma Então enganação, você confia no que né? você não vê só com a sua mente, você vê com você. Só que você ainda não sabe verbalizar aquilo que você viu. Então você tem que confiar nisso. Eu vou por aqui. Não, eu vou por ali. Confia. É o instinto, né? Intuição. Instinto, consciência, intuição. Porque Então, a intuição seria algo já gravado do intuir, que você já viu alguma coisa. Não é uma mágica, não é algo. Você viu alguma coisa que você já sabe o que dá, o que acontece. Você já percebeu, só que você ainda não conseguiu juntar, você ainda não conseguiu verbalizar, você não conseguiu
colocar num... Você já raciocinou, só que você não conseguiu montar aquilo. Faltam peças. É, Peças do você não quebra-cabeça. conseguiu, porque isso é um mal grave, que é você querer tudo muito rápido. Então, você parar pra meditar... É por isso que tá essa... Mas é Então, por isso que tá essa tudo loucura que eu tô toda, tá falando. tudo muito, muito Não rápido. tem que acreditar ou não acreditar. Escuta, medita, ó, ele falou merda, ele falou coisa. Isso tá faltando. Não, não é. Não. Então, quando você intui, que é ir, você tá junto, você intuir, você já percebeu, você já sabe. Você só não. Tem outro exemplo disso. Os caras estavam fazendo exemplo das cartas, tipo, as vermelhas e as azuis. As vermelhas, deixa eu lembrar direitinho. As vermelhas, você ganhava pouco, mas você perdia muito pouco. Só que ninguém sabia. E as azuis você ganhava muito, só que você perdia muito mais. Só que você colocava para as pessoas iam, tirava, ganhou e tal. Eles demoravam, acho que 40 jogadas para perceber isso. Só que a mão na 15ª já soava. Seu corpo, você já percebeu. Você Já tava só não dando sinal, né? Você já percebeu. Alguma coisa você já percebeu. Só que... Então não é a mente só a mente. Minha mulher, quando teve burnout e tal, ela foi psiquiatra, tudo. Então ela tava trabalhando com pilates. E ele falou, ok, você tá trabalhando com seu corpo, sua mente, mas e sua alma? Entendeu? Você tem um você aí que é só você, que é você, que isso é a beleza. Quando você se conecta com esse você de verdade, que é o que lida com as vontades, que é o que lida com o corpo, você não fala assim, eu sou do meu cérebro. Não, é meu cérebro. Pertence a quem? A mim. Só que como meu pai faleceu, meu irmão falou, não é o papai. Eu falei, claro que não. Só o corpo dele. A voz não tá ali, o cheiro não tá ali. Mas pra você, a morte do seu pai foi um baque. Mesmo você tendo não essa tem consciência, como, assim... Não tem como. Mas o que tem na minha cabeça, seja o mais forte no velório do seu pai. Peguei meu filho e falei assim, me ajuda aqui. Meus irmãos lá chorando. Normal, você não tem como julgar alguém. Mas fala, cara, o centro é meu pai. Não sou eu. Esse é um exercício legal. Cara, o mundo não é seu. Não é você. Se você tirar do centro, você vê as coisas. Mas você não pode tirar você da situação. Você sair do centro, mas você tá junto na situação. Porque esse é um erro de muita gente, que é o paralaxe cognitivo. Que você, deixar de lado mesmo, né? O que você pensa, o que você age... faz assim, né? Então você entra numa parada. Você é um equilíbrio, né? Não é nem hipocrisia, porque muita gente. Esse é aquela. Hipócrita. Não é hipócrita. A pessoa tá entendendo que ela não consegue se olhar mais, entendeu? Ela tem um monte de conceitos, só que esses conceitos são falsos, só que ela só repete, só que ela não consegue aplicar na vida. E é por isso que ela também aponta pro outro dizendo que o outro é hipócrita. Aí você Porque como ela não consegue, ela vê alguém fazendo... Você tem angústias, a pessoa tem porque... E aí você começa a não fugir da realidade. Esse é o pulo do gato, hein? Você tem que fazer, acabou. Você tem que... Dá pra mudar? Dá pra mudar. Não dá pra mudar? Não dá pra mudar, entendeu? Pelo amor Acho que é um de momento bom pra tocar Pink Floyd, vocês não acham? Ele falou de Jimi Hendrix lá atrás, né? Eu tava pensando em fazer aquela Fazia surpresa. Little Wing. Eu lá, gente. adoro! Vamos fazer um som aí. Eu devia ter trazido uma guitarra hoje, porque esse cara toca demais. Manda. Então vamos de Little Wing. O cara faz a surpresa e não avisa, né? Não, ele fala, vou fazer a surpresa e não avisa. É pra ser surpresa. Boa.
she's walking through the clouds. A circus mind that's running wild. Butterflies and zebras and mermaids and fairy tales. Riding with the wind. Oh, when I'm sad, she comes to me with 1,000 smiles. She gives me free. It's alright, she said, it's alright. Take anything you want from me. Anything. Lindo, gente. Caraca. O Igor, a gente falou bastante de sentidos, né, de sensibilidade. Você tem uma questão, uma história, né, com os olhos, né, com seus olhos, desde novo, né? Conta um pouquinho pra gente sobre essa experiência, o que aconteceu com você, com seus olhos, e o que você acha que isso trouxe pra você de aprendizado, se você acha que isso também te deu um aguçado, aguçou outros sentidos, outras... Eu vou fazer uma ligação com... Não sei se vocês conhecem Viktor Frankl. Não. Viktor Frankl é a terceira escola de psicanálise austríaca. Freud, Adler e Viktor Frankl. Ele estudou com Freud. Ele tem um livro que chama Em Busca de Sentido, que ele explica... Eu praticava isso e fui entender depois nesse livro dele que ele desenvolveu a logoterapia. Logoterapia? É, logoterapia, que ele foi para Auschwitz, ele é judeu. Então a família dele inteira morreu, a mulher grávida morreu, só que ele já estava desenvolvendo a logoterapia. E esse livro chama Em Busca de Sentido, tá gravado, depois vocês... Viktor Frankl. Legal. E ele vê ali que ele precisava, ele fala, eu preciso viver porque... eu não consegui passar isso aqui, ninguém sabe disso aqui ainda. Então, no começo do livro, ele conta que ele tentou esconder, aí o policial da Gestapo tirou, jogou fora, então ele teve que, escondido, escrever de novo, pedir para alguém mandar, e ele ficou 4 anos, chegou a pesar 25 quilos. Nossa. Caramba. Passou por tudo. E ele viu que quem tinha um sentido sobrevivia e passava por qualquer coisa. Ele viu ali na frente dele. Ele falou, então, um homem que falou, minha filha foi para os Estados Unidos, eu tenho que sobreviver porque eu quero ver meus netos. Então, ele aguentava qualquer coisa. E aí ele vai desenvolvendo isso daí. Em relação à minha vista, eu tenho ceratocone, que a córnea vai ficando no formato de cone. E você fica cego, ou se ela continuar desenvolvendo. E eu descobri isso em 96, final de 96. E ela
ninguém, né, era muito pouco aqui no Brasil, então Não tinha muitos casos. Não tinha, e não tinha, mas ninguém sabia exatamente o que era, não tinha, era muito estudado ainda, Minha irmã, né? minha irmã Daniela também começou a desenvolver, tratou e... É, Você será não que- teve também a isso? Daniela começou a ter. Eu não sabia. Então, porque ninguém descobria, É. então você não tinha o que fazer. Tanto aí eu fui Mas no médico. hoje que você tem esse conhecimento, é uma coisa rara ou é desconhecida? Não só é tão desconhecida? raro, Não é não. raro. Era mais Ela só é desconhecido de desconhecida. Por isso que tratamento. tinha muita gente que ia aumentando o grau e não conseguia enxergar. Perdi a visão. Não adiantava nada, né? E mudava e não conseguia enxergar e nada. E aí piorava, Mas os né? Ao primeiros invés de sintomas, melhorar. como é que... Não, eu não enxergava. Eu enxergo sem lente, eu enxergo tipo 8 vocês, assim. E tudo sem formato, sem coisa. Sem formas, né? As luzes ficam. Ixi, Aí quando eu faço assim, sem a lente, acho que dá uma espremida, eu tenho algum ponto de foco. Cara, devia ser E de horrível pra perto. você na escola, pra estudar. pra tudo. Mas é gradativo, então você não. você Foi não pensa- piorando com o tempo. Você começa assim. Acho que eu não tô Você falou que você foi enxergando meio muito bem. escondendo também de você mesmo, né? Meio que Porque assim, resistindo meu a pai e isso, minha mãe né? usavam óculos, eu tava com 16, 17 anos, e falei assim, puta, eu não vou usar óculos. Adolescente usa óculos. Não queria, né? Óculos, aparelho, Eu não vou pô, reclamar, pelo amor, sabe? cara. Meu pai e minha mãe usam óculos, eu sei que eu vou ter que usar óculos, mas agora eu vou Não segurar. era o Ah, momento, não, né? Só que aí eu não tinha caderno, eu sei lá, eu prestar atenção, eu lembro, só isso. Sempre fui assim, eu presto atenção, aí eu dava uma lida, alguma coisinha, as meninas me ajudavam, sempre tinha coisa assim. Só que eu gostava, na aula eu gostava de prestar atenção. Deixa eu entender os pontos, fazer, e o que a professora escrevia, às vezes eu anotava alguma coisinha, aí comecei a sentir assim, falar, pô, Começou a te prejudicar. sentar no fundo. Eu não era bagunceiro, mas gostava de sentar no fundo. Aí eu falei, caramba, foi pra frente, copiando e tal. Aí o pessoal começou assim, aí chegou e falou, mãe, ó, não tô. Vamos fazer o exame pra ver quanto. Aí o cara olhou assim e falou, peraí. Aí ele saiu, aí ele voltou com aquelas coisas, né? Esqueci os nomes também. Aí voltou, aí ele virou e falou, então. Passou meia hora. Suspense. Ele falou, ó, você tem uma doença degenerativa, você vai ficar cego, você precisa fazer um transplante. Falou assim, só isso. Essa foi a Holy notícia que eu shit. tive. Nossa, tipo... Aí eu subi Você com quantos anos, desculpa? 17. Aí eu subi meio rindo. Falei, fazer o quê? Agora vamos ver como que isso vai dar. Você não se desesperou em nenhum momento? Você não pensou nas consequências na frente? Eu vou te falar, antes disso, eu me desesperei, não me desesperei, mas eu sofri muito com acne de 3º grau nas costas, de não conseguir dormir, De dor? de dor, de bolha, assim. Nossa. Isso foi feio, entendeu? Isso foi só nas costas, assim. Arrebentou, mas foi... Mas aí tudo bem porque você sentia dor, então É, óbvio que você se desespera. dor, você não quer que as pessoas... Porque o tímido, ele é egocêntrico, né? Porque ele acha que as coisas são pra ele, então ele não quer... Como se alguém ligasse pra algumas coisas. Então você acaba... Não quer que as pessoas vejam, você quer ficar tímido, como se alguém retrai. for julgar, entendeu? Mas ninguém tá muito nem Caraca, aí, tem umas entendeu? coisas que eu nunca tinha parado pra pensar, mano. Que Você louco. quer falar alguma coisa na Adorei. classe, eu não vou porque a pessoa vai... O que eles vão pensar? É. Entendeu? Isso não eu mesmo- gira em torno de você. Eu mesmo tinha uma timidez desse porte aí na escola que eu me fechei. Eu era super extrovertido aí quando chegou essa fase de espinha, não sei o quê. Exatamente o que você acabou de falar. E eu acabei de me analisar. Realmente eu comecei a me retrair porque eu, tipo, mano, eu não quero que. Você acha que todo Era um mundo tá olhando conceito pra meu. você, mas- todo mundo tá prestando atenção, Exato, né? E aí naquele você quer meio defeito. que sumir, É né? bizarro isso, Porque você acha Eu nunca tinha feio. pensado nisso. exato. você E julga eu os acho feio. outros. Puta, é isso mesmo. E aí, quando chega em você, você quer se esconder. Mas é Ó, o muito tapa na doido cara, mas isso, é verdade. Cara, isso É uma verdade. muito- visão diferente, né? Muito. Entendeu? É bem isso mesmo. Cara, Só o que quando tímido você é tá no meio egocêntrico, do eu nunca... furacão, você tá no meio. Você não, história, essas coisas, você tá no meio do furacão, você não tem como analisar. Você consegue chegar nessa conclusão assim depois. No meio, porque existe uma confusão. Santo Tomás de Aquino falava assim: você não ama o que você não conhece. Impossível você amar o que você não conhece. Então, é a mesma coisa isso daí. Se você não... Você tem que fazer separar o que você sabe e o que você sente.
Você sabe que vai dar tal coisa, mas eu sinto tal coisa. Ah, puta, eu sei que o cara é um vagabundo. Mas eu gosto. Ó, que louco. Entendeu? Porque esse é o trabalho real. Beleza, então vamos lá, ou não vamos. Eu falo assim, ok, vou lidar com... Isso pra mim sempre foi... Eu sempre tive um lado racional dentro do... Então, com o lance da espinha, aí você inibe com meninas. Tanto é que minha namorada eu casei até hoje com ela. Vocês estão juntos há um tempão já, uns 26, Eu conheci 27 ela anos. antes da Cera Tocone, tocando. Nossa! Foi antes. Caramba. Antes da Cera E quando falou isso pra você, você não pensou, e agora? Como que eu vou Como que eu continuar vou tocar? tocando? É isso que eu ia perguntar. Não, foi Você falou só, engraçado vamos assim, em ó. frente Não, mas e eu vamos ver sou- o que vai dar. Foi isso? Sempre foi balance, e que a gente sempre fala. E meus pais sempre foram muito ok, o que precisa fazer, aí vamos fazer uns exames, meu sangue era grosso, né? Então tinha um remédio que afinava o sangue. Aí a gente tava ensaiando. Foi engraçada a cena, porque tava com a camisa do Corinthians ainda. Aí meu nariz começou a sangrar na guitarra, assim, na camisa do Corinthians. Aí eu sentei na guia, assim, falei, cara, meu nariz sangrando. Aí o tecladista, né? Ai, Carol. Ô, Carol. Aí o tecladista chegou assim na rua. E se você continuar, eu te arrebento mais. Ele começou a falar na rua, mano. Eu cheio de sangue na coisa. Aí fomos ler a bula. Né? Eu não leio bula até hoje. Minha esposa é a coisa que ela ama. Nossa Senhora. Dá umas 5 bulas pra ela. Fala, me ajuda. Nossa, Ela é seu ponto de equilíbrio, né? Deu pra ver. Aí vamos ler a bula. Secamento nas mãos, sangramento nasal e sangramento retal, úlcera. Nossa! Aí eu falei, pô, pegava trem pra ir trabalhar. Eu tocava, falei, fica com a espinha. Isso foi o tratamento da espinha, É. não foi o do Não, olho. Não, Então foi você tinha da passado espinha. por uma coisa bem pior, aí você enxergou isso como uma coisa mais... É pior porque mexe, Com autoestima. entendeu? Mexe com você quer se tem um negócio bem legal que chama 12 camadas da personalidade. Isso aí a gente vê que é você vai se conectar com o seu corpo, que é uma criança. Você não sabe de nada, então você quer dominar seu corpo. É como se fosse camadas de cebola, assim. Então você quer conectar com o seu corpo, depois você conecta com o mundo, depois você interage com as pessoas e depois você descobre que o mundo é uma merda, que é o adolescente, que você se revolta com tudo, seus pais não é aquilo Tudo que você errado, pensava, né? que é isso daí. E esse é o problema de todo mundo, não desgrudar dessa camada. Porque elas ficam em você, todas elas. Então a próxima é, ok, o mundo é assim, eu preciso Bola me pra provar. Ok, eu me provei, eu preciso lucrar em cima de mim, que é a camada 6. Ok, agora eu posso compartilhar. Ok, eu vou morrer. Entendeu? Então você vai isso até você e Deus. Que aí são os grandes santos, Gandhi, que são que o que te ofende. Na verdade, você descobre a camada que você tá quando o que te ofende, você sabe a camada que você tá, entendeu? Se alguém fala assim, nossa, você não canta bem, você fica muito puto, você tá na camada 4. A opinião dela não pode te importar. Você sabe que você canta, você não vai botar no seu... Onde é que encontra essas 12 camadas aí? Eu tava Eu quero Tem entender um monte, tá um melhor. monte de estudos sobre isso, assim, tem várias... Mas se eu jogar brigas. no Google 12 camadas, ele... Com certeza. Tem animal tem texto, isso. tem texto. E aí você começa a ver a pessoa assim, você fala, então aquela precisa se provar, aquela... Então, puta, o que eu faço impacta o mundo. O que eu faço vai ficar para sempre. Então, camada 11, camada 10. Então, por exemplo, Lenin ou Hitler, eles mesmo sem ter passado algumas camadas, eles já estavam nessas camadas de... Caralho, já vai ficou causar pirando, um- cara. 12 camadas, eu Então, penso você os vai- 12 apóstolos, Não, os mas 12 não sei tudo- das tudo é quantas. muito. Aí depois o Arcanjo Miguel tá na 12. 14ª, aí da próxima já vem... As 12 tribos... Paz. Já pirei. Não, mas Percebe. isso é muito legal, porque você vê a criança, aí você tem começa conexão, a entender cara. as pessoas, porque você se vê, esse é o segredo. É você se ver nas pessoas. Esse é que é o problema, Sim. que ninguém se vê. Mas essa questão da espinha, né, e do Então, olho... aí é camada 4, É que é o muito que louco. mais pega. Porque assim, se você for pensar mesmo racionalmente, você ficar cego Porque um e bebê uma na espinha, Ucrânia, né? um é uma bebê na coisa Ucrânia, bebê na muito Ucrânia, doida, né? tá caindo bomba. Ele tá preocupado com o corpo dele.
Você passa por desafios das outras camadas, só que você não desgrudou daquela que você precisa ter passado, entendeu? Tá, mas aí você acha, então, que quando você recebeu o diagnóstico, por exemplo, desse lance do olho, Então, você já tinha passado por aquela camada? Mais ou menos isso, assim, são coisas que, tipo, ok, eu já sabia que eu tinha que usar óculos, eu já sabia que eu não estava enxergando, eu vou fazer o quê? Eu me Ah, desesperar, mas o médico me falou que você ia desesperar? ficar cego. É isso que eu fiquei, né? Foi uma, Cego, foi vou uma fazer o quê? informação bem, né? Bem. Cara, mas aí ó. você não pensou, tipo, na tua paixão pela música, como você ia Eu vou tocar e vou tal? arrumar um jeito de tocar. Assim, Ainda faz. que Se eu pensar nisso, eu não vou tocar. eu entendo, assim, no caso da. Bom, isso sim, Muito mas no doido caso da mesmo, música, né? eu imagino que. É que não foi o caso dele, mas se fosse comigo, eu pensaria, bom, eu ainda escuto, né? E tocar música é muito fundamental, apesar de ter como também, né? Tem. Você busca as Você acaba outras formas, desenvolvendo né? outras formas, mas primordialmente, se fosse ter que escolher, né? Uma questão assim absurda de colocar, mas você escolher, cara, eu ainda vou continuar escutando, vou continuar cantando, vou continuar tocando, porque a gente consegue tocar sem olhar, Sim, depois de sim. um tempo. Então, assim, eu acho que eu até me apegaria nisso. Eu falei, putz, bom. Lógico, eu vou fazer o quê? Entendeu? Diferente se falasse agora que eu ia ficar sem escutar, eu acho que bateria mais pra gente que é músico, né? Sim, Porque sim. você tem música, você não tá sozinho, né? É que eu pensei mais Nunca tá pela sozinho. idade dele, né? Tava começando. Muito novo, né? né? Ainda ia pra noite. Cara, vendo mas a ele história falou do lance dele. da camada, que nem eu tenho vários amigos da época e eu também tava no meio, assim, que a gente pensava que, comparando com o que a Carol falou, porra, da cegueira, da espinha, os caras tinham mais medo, eu lembro que isso, o moleque tinha mais medo de engravidar uma mina do que pegar uma doença, tipo, a da Venérea, camisinha. Tinha cara É que a falava vaidade, assim, tinha cara né? que falava assim, É putz, assim, meu, se ó, eu pegar você AIDS, sabe. beleza, mas se eu engravidar, acabou minha vida. Aí você fala, caraca, sério, velho? Como assim, Porque né? esse é o mundo. Você é homem, eu sou homem. Né? Homem é trouxa, por natureza. Mas é trouxa. Mas a gente É trouxa. a gente fica sendo um bom tempo, né? Assim, É até trouxa. amadurecer um monte de É coisa. trouxa, o homem é trouxa. Quando eu falo pra minha esposa, eu falo, cara, não fica acreditando em homem. Porque é trouxa. Mas pra sua esposa. Sempre. Entendeu? Porque é trouxa, homem é trouxa. Você calma, você conheça, assim, porque um cara falar. Entendeu? Porque é o lance de se impor. Isso vem antes de um cara conseguir ter uma maturidade de conseguir. Eu sempre tive muitas amigas mulheres. Eu sempre também. tive muitas amigas mulheres de conseguir conversar assim. Por isso que você falou, a gente conversou no telefone, falou, nossa, que legal, parece que a gente é amigo, porque. Nossa, a gente ficou muito tempo conversando. Porque assim, toda essa coisa, inclusive, pra mim sempre foi meio coisa de adolescente, porque eu me via bocó, falava, caralho, bocó, velho. E sou eu um bocó. Então, quando eu me vi praticando depois de. Eu falo assim, caralho, mas é você, cara. Ai, que coisa. Mas não os outros, porque tem gente que se dá bem, tem gente que vive bem brigando. Vou fazer o quê? Tem uma pessoa muito que Cada um, o estado né? de espírito dela está muito em paz, ela precisa arrumar uma briga. E foi depois que você percebeu, então, essa questão em você, que você preferiu esse passar por essa questão do olho do que da espinha? É porque foi assim, então, aí vai entrando. Aí meu pai e minha mãe sempre eles acabaram desesperando um pouco mais, né? Porque Lógico. e isso é muito importante, você saber que tem, porque quando o pai e a mãe morrem, isso é muito duro, porque são as únicas pessoas que conhecem você. Você perdeu você não é tecladista, você não é guitarrista, você não é o Elon Musk, você não é. E te amou incondicionalmente, Incondicionalmente, te conhece, você quebra esse elo É um amor aqui. muito louco, cara. Você quebra esse elo aqui. Eu só entendi isso com meu filho, entendeu? Aí você quebra esse elo. Puta, eu perdi alguém, cara, que tava por mim de verdade. Desde o início, né? De tudo. Que e me viu conhecia tudo. antes de eu me conhecer, Fato. entendeu? Que eu não consigo mentir, quem sabe que eu tô mentindo. Entendeu? Então, aí eu tendo o pai e a mãe, então, vamos lá. Te deu uma certa segurança. Vamos procurar especialista, vamos no melhor, gasta o dinheiro que tiver, faz o que for. E o cara falou, não. Isso aí usa lente acrílica que Nossa, cara, se você meu. conseguir usar lente acrílica, dificilmente ela
ela vai, ou pelo menos segura, e se você tiver que fazer um transplante, é mais velho se ela parar de progredir. Só que a lente acrílica, hoje é fluorcarbonato, hoje é uma delícia, manteiga. Mas era acrílica, não respirava o olho. Eu demorei que 6 pariu. meses pra conseguir usar. Adaptação, assim? Eu chegava do trabalho, falava, agora vai. Porque quando colocou a primeira vez, a minha esposa até brinca, porque eu coloquei com anestesia. Você não consegue, é impossível você colocar um monte de vidro no olho. Aí eu que enxerguei, eu falei, caraca. Aí eu fui ver minha esposa, assim, no trabalho dela, eu falei, a Daniela, por favor. Aí ela, amor. Brinquei com ela. Mas aí eu fui falar assim, vou botar. Puta, quando eu botei a primeira vez sem a... Assim, você Anestesia. fica assim, e você tira. E o olho vermelho. E aí eu fui assim, 15 minutos por dia, meia hora por Foi se dia. acostumando, 6 né? meses, até eu mas que conseguir. dor. Aí consegui vou tentar trabalhar aqui um pouquinho, porque eu trabalhava assim, né? É coisa que... Mas você consegue. Tem ouvido, você vai ser. Você não sabe que você tá cego. Continuou tocando, continuou tudo. Você não sabe que tá cego. É diferente você acordar e não tá. E você não sabe. Você Você chegou Cara, a buscar alguns exemplos, assim, de pessoas, músicos Não, que tinham esses problemas na visão? não tinha muita informação, né? Você vai, né? A Você gente vai, tinha né? os grandes, 97. tipo Ray Charles, É. Steve Wonder, mas Então, mas isso assim, ó. Se alguém pode, eu posso. Então. Cara, isso me faz lembrar o seguinte, também tem uma diferença. A gente tem esse medo porque a gente é apegado, a gente já tá acostumado a ter os 5 sentidos e tal, mas Sim. eu trabalhei, uma época que eu trabalhava não só com música, eu trabalhava com TI, e aí na parte onde a gente consertava computadores, redes e tal, e aí eles contrataram um rapaz que ele era deficiente auditivo, mas assim, super ativo, e as pessoas já ficavam com medo, assim, mas como que a gente faz, né? Porque é muito normal a gente pensar de uma forma capacitista, tipo, né, tal. Só que aí o cara chegava, né, voando, aí ele uma coisa que ele mais curtia era a música. Aí a pergunta clássica, você fala, mas como assim, né? Aí, eu conversando com ele, como é que é pra você? Aí ele explicou como é que ele ouvia música. Ele explicou, por exemplo, o baixo batia aqui no peito, não, o bumbo batia no peito, o baixo batia um pouco mais aqui, Olha que foda. e a guitarra, a frequência vibra aqui, a guitarra. E, cara, ele tinha vídeos dele na rave, assim, e você vê ele dançando no ritmo. Ele consome a música, ele vive a música. Doido. E outra coisa, ele nasceu assim, e aí tinha como colocar um aparelho. Ele falou que a primeira vez que ele colocou o aparelho, ele ouviu tudo. Ventilador ali. Ele falou, cara, e as pessoas conversando. Confusão. Ele falou, não. Ele Deu preferiu. uma confusão, né? Ele falou, cara, pra mim não funciona. Aí eu falei assim, como assim? Mas eu ficava desesperado, né? A gente fica, não, mas é legal ouvir ele. Não, pra mim é bom assim. Vou te falar uma coisa. Se colocasse um olho na sua nuca agora, você ia gostar? Puta que pariu. Aí eu fiquei assim, puta, é muita informação. Ele é a mesma coisa. É muito Entendeu? Como é que você anda, né? Você bate a cabeça na parede, né? Você come uma coisa, você vai andar. Você Ele já- falou assim, então assim, você nasceu com 2 olhos, se botarem um a mais agora pra você vai te complicar. É a mesma coisa, pra eu escutar igual vocês, e aí ele era mó zoeiro, E outra coisa também, vocês falam muito, né, mano? Falam muita merda também, né? Prefiro não, Eu prefiro né? nem ouvir ele falar assim. Não, que lida com o negócio real, nunca tinha mas você pensado nada nisso. isso. Muito Foda. doido, né? Nossa, mas esse Porque a negócio gente de sentir subjuga, aqui- esse é que é o Nossa, problema. que Porque a foda. gente subjuga, porque é aquilo lance da espinha. Fala, eu acho ruim, então é surdo, eu não queria ser surdo. Lógico, porque você já escuta, mas ele não. Ele No foi. caso dele, ele não queria É escutar. que falam mesmo, que até as pessoas que nascem cegas é muito mais fácil do que Lógico. quem enxergava, né, antes e depois tem Ela que não sabe o que é conviver, enxergar, né? então pra ela Ela não tá perdendo tá alguma perdendo, coisa, entendeu? né? Ela já Então, conhece porque o mundo esse dessa aí forma. que é o problema, que você lidar com a perda. Sim. Qualquer coisa. Qualquer perda, de um cachorro, qualquer coisa, de um vizinho, de qualquer coisa. Mudar da casa, você lida com a perda. Imagina você lidar com a perda com alguma coisa do seu corpo. E você acha que você lidou bem com isso, então, com essa questão dei, porque eu toda? falava, ok, vou Aceitou e foi indo? Inclusive, a sair da primeira banda por causa disso. Porque eu não aguentava ficar o dia inteiro com a lente. Foi em 97. Aí depois que eu comecei, já tava fazendo IGT ali. Então, tava começando no IGT. E
eu trabalhei o dia inteiro, a gente ia tocar num caminhão no meio da rua, banda bombava, assim, molecada, legal. Os caras tocavam as músicas velhas, a gente tocava os grunge, os punk, a ironia, né? E eu cheguei e falei, pai, leva minhas coisas que eu vou direto passar o som, depois eu vou pra casa tomar um banho e tirar a lente. Vou tocar sem lente porque eu não aguento. E os caras não chegaram a passar o som. Batera e o baixista. E, cara, meio sem intervalo. É moleque, né? Aí no final eu discuti e falei, cara, vocês... Assim eu não quero e pronto. Assim, pô, vocês não fazem porra nenhuma, velho. Isso foi... Aí eu, no outro dia ele liguei, tô fora. Falei pros caras, aí os caras, ok. Beleza, aí o tecladista saiu comigo. Aí logo depois saiu o Tony, que era o vocal, guitarra. Eu comprei um baixo pra ele, eu bateria e montamos essa tio. E aí a gente tocava o que a gente queria, eu já tocava bem, já arrumei, né? Você dá uma arrumada tocando. Legal. E aí você vai acostumando com a lente, você não pensa muito. Esse é o grande... Você só foi, né? É porque Pensasse assim, muito, você ia pegar igual um a monte de dívida, por coisa. exemplo, você tem uma dívida, você não tem que pensar em pagar a dívida, você tem que pensar em arrumar dinheiro pra pagar a dívida. Eu Exato. acho até por ele ser mais novo também, ele não pensou tanto na... Ele igual foi ser indo, pai, né? Você ser mãe velha é muito difícil, cara. Ser pai velho é muito Cara, mas difícil. isso que você falou agora é uma coisa que, tipo, eu tenho feito esse exercício, né? Eu acho que o maior problema é sempre a gente tá com um problema, a gente fica pensando só no problema. E aí você não vai arranjar uma solução, você vai ficar patinando naquilo. Afundando, né? O lance é, qual é a solução para aquilo? É lá que eu tenho que focar. Onde eu quero chegar e não o que eu tô passando. Cara, é um Uma exercício frase diário, boa pra cara. isso daí. Depressão é excesso de passado, angústia é excesso de futuro. É. De fato. Acho que alguém já falou até aqui isso também, da Entendeu? depressão. Isso mesmo. Depressão é excesso de passado, cara. É pior que é mesmo. Por isso que existe o perdão. Perdão é a coisa mais bonita que existe. Perdão É libertador. Perdão é você se perdoar, você perdoar um pai. Porque por mais bosta que seja seu pai, você tá aqui, cara. Ele é a base pior total. pessoa do mundo. Mas você tá aqui, você deve sua vida a ele. O fato de você estar respirando, estar aqui Ah, nessa você tá vida, aqui, você É, a né? já gente É fala uma gratidão, bastante né? disso também, é. Então, é o perdão. Você fala, ok, ele é isso. O Hegel falou assim, foi analisar a montanha, ele ficou horas olhando a montanha e quando acabou ele falou, ela é assim mesmo. E a música Blind Man Cries, que você colocou aqui pra gente, ela teve a ver com essa sua Então, fase? depois quando você descobre, a letra não é exatamente isso, mas você se conecta, né? Você se conectou a com essa música. bonita e... Mas foi um tempo depois? Como que foi Não, essa tudo conexão? meio junto, tudo meio junto. Acontece... Quando você é jovem, parece que você tem duas vidas, né? Jovem, que dura demais, só que na verdade dura 5 anos. E você é velho o resto da vida. Só que você não sabe disso. Então parece que é tudo muito intenso e parece que é tudo muito demorado. Mas não é. Mas não é, entendeu? E agora não, parece que... Agora tá assim. Agora, entendeu? Agora você Rapaz, não... tá assim o negócio. Então eu consegui... Eu sempre pensei assim, ok, eu quero tocar, o que eu preciso fazer pra tocar? Só isso. Não, o cara tem. O cara tem, mas não tem. O que eu preciso fazer com o que eu tenho. O que eu preciso fazer pra conquistar, pra poder fazer, para poder tocar. E isso não é tão simples assim, nossa, ele conseguiu. Não, isso é meu pai e minha mãe. Suporte. Te deram segurança, suporte, ajuda, tudo que você História, precisou, né? conversa. Eu sou assim, ó. Eu sou filho da última. E do lado do meu pai eu tinha um primo que morreu de overdose em Mato Grosso faz 3, 4 anos, que era o único da minha idade. O resto são 8, 9 anos mais velho e meus irmãos 7 anos. Então eu era sozinhão. Então chegava italiano, família, falava. Eu ficava do lado dos adultos, observando minha tia dubladora, meu tio chegava argentino, ficavam jogando buraco, eu ficava lá até 5 horas da manhã, ouvindo as mesmas histórias, as mesmas coisas. Eu sempre fui nesse sentido de... E assim, que é uma coisa que o pessoal perdeu, é saber seu lugar. Eu sou um moleque, meus tios estão lá, eu não vou poder fazer tal coisa porque meus tios estão lá. Então... Mas minha mãe, minha mãe é muito, sabe, ela fala, eu vi ela falando pro meu sobrinho, falando assim, Guilherme, a vovó fala não pra você, não é porque ela
gosta de querer falar não em seu pai e sua mãe. É pra você aprender a falar não pra você mesmo. Você vai subir numa coisa e você vai falar, não vou subir. Não é o momento certo, ou não é pra mim, Então, né? minha mãe fez isso comigo, minha mãe fez isso com meus irmãos, minha mãe fez isso... Ela acabou Isso te daí, colocando entendeu? a polícia interna, né? Do super, E aí o liga. superego, né? Isso. Exatamente. E aí liga. Você faz a ligação assim. Depois você vai lendo. Então, Santo Agostinho fala: se você faz o que você. Se só faz o que você quer, você não é livre. Você é escravo de sua vontade. Você só é livre quando você fala não para aquilo que você deseja. Caraca, Porra, cara. Então, Sério. incrível, E né? aí eu sempre me coloco, eu lia Shakespeare, aí o cara fala assim, porra, em pleno 2023, fala, cara, Você acha Quem que... é Nossa, você, olha minhas velho? anotações aqui, ó. Santo Agostinho, 12 camadas. Eu já tô É, anotando já aqui que eu tá vou estudar. Já vai É, buscar, Vamos mas né? fazer, Santo vamos fazer o Agostinho é som bonito. dele aí. Esse som. Vamos. If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, light on the floor. Word I'm drunk or dead, I really want to show. I'm a blind man. I'm a blind man. Oh, my world is bare. When a blind man cries, Lord, you know, dead on Saturday. Nossa, que lindo, gente. Mari deu um show também, hein? Gostei. Ai, obrigada, Carol. Nunca me elogia. Improvisou, então, é isso mesmo. Brincadeira. Ficou lindo, Deu pra achei ver que você- lindo, gente. Brincadeira, Carol. Muito Colocou a fofinha. alma, colocou a alma, eu achei. Igor, a gente conversou bastante, tava falando bastante, você falou bastante de leituras, né, de até psicanálise que você leu, autoajuda. Você chegou a buscar realmente alguma terapia, alguma ajuda fora dos livros? Então, e aí entra, eu acho que primeiro é curioso, assim, sempre fui curiosão. Eu preciso, ok. Só que eu nunca me peguei muito em detalhes, datas e nomes. Eu decoro um nome se for necessário. Também nunca quis pros outros. Eu sempre quis, eu quero saber. Por isso que eu falo bastante, porque eu fico sozinho pensando em casa. É até legal isso aí. Quem tem a casa muito arrumada, pensa demais. Porque se vê Tem tempo, né, pra pensar no... Não, você vê uma zona, você não consegue... Eu não consigo. Se as coisas estão fora, eu não consigo. Mas não é toque de coisa fora, não. É bagunça mesmo. Tipo, a louça tá lá na pia, eu lavo. Falo, ok, vou Gente, eu lavar. sou muito contrário. Então. Eu penso muito. Então, assim, a minha sempre foi curiosidade de que alguém me falou. Você me falou alguma coisa que eu não sei, eu não tenho problema de falar que eu não sei. Isso é muito bom, né? Porque isso Eu te não abre. sei. Aí você vai em Você busca. sabe tal coisa? Fala, não. O que é? Então eu sempre fui. E aí eu falo, ó,
cara, eu preciso saber disso daí. Ah, putz, é babaquice, né? Legal. Sempre fui muito, ok, isso aqui, entendi tal coisa, entendi porque eu não canto. Foi o lance da minha mãe, não ouvi, não cresci com, então... E música esse instrumental. entendimento todo até dessa Não, agora foi conexão mais de quando barriga foi- e tal da sua mãe, quando estava... Não, agora fui meio que fazer, você faz uma autoanálise. Mas isso foi tudo na leitura, isso não É, foi nem... Você não, não buscou não. alguma coisa fora? Não, nunca busquei nada fora, a única coisa que As histórias que confessionar. a sua mãe te contou, né? Porque ela que te contou isso, Isso, né? é Com mais certeza, outras né? pessoas contando Aham. da minha mãe nunca fala dela. Você foi em busca desse passado não seu fala pra dela. chegar a essas conclusões e também das leituras, né? Assim, tipo, entender. O meu problema é assim, mas por que eu não canto? Por que eu não quero cantar? Por E que além que eu de não cantar, você também tinha aquela questão de ficar meio, tipo, cabreiro com alguns tímido. vocalistas, né? Que também Então, acho que tem a assim, ver também com que nem isso. agora, eu fiquei... Boa conexão, hein? Talvez. Isso aí. Eu sempre eu via uma forma de esconder touca, por causa da espinha. Você foi entender um pouco mais tarde, entendeu? Eu usava sempre. Não, porque você sentou que eu também quase não reconheci. Então, mas é por causa depois da pandemia, eu trabalhando lá, que você coloca touca, eu me sentia Todo show, pelado. não. Todo show era Porque eu usava boné pra trás pra não, nos anos 90, você sabe que no 80, 90, você rapar a cabeça era Febem. Você verdade. Febem. É o corte Febem. A galera falava corte É Febem. verdade E a mesmo, né? era corte Febem. Minha vaidade dura 2 minutos. Entendeu? É assim, arrumou, beleza, e foi embora, entendeu? Então, Maravilhoso. tipo, ficar arrumando o meu cabelo é impensável pra mim. Cara, Então eu pegava, eu botava o boné pra trás e penteava. Tava pronto já. Não tinha que tirar aquela zoada. Até ter a maquininha. Depois eu fui rapando, só que eu já tava acostumado com o boné e eu não queria ficar cara de pagodeiro tocando, né? Então eu falei, pô, deixa eu botar e alguma também coisa foi na pagando. na geração dos 90, né? É. Teve o lance da Febem, mas depois, mais pros fins dos 90, era um corte Caralho, comum que que todo mundo usava. Patinava ou não, né? É verdade. Aí ficou uma referência, né? Então, mas eu via um palco, assim, olhar. Minha mãe falava assim pra mim. Minha mãe, sabe, sempre falou. Minha tia era artista, né? Então, sei lá, eu era moleque e falava. Aquele coisa de você desafiar, né? Você vai dos limites, né? Pôr brinco. Minha mãe falava. Você não é artista? Você não é artista, você não pode pôr brinco. Você vai pôr brinco? Fazer tatuagem? Não. Tinha as ligações, né? Uma Aí eu coisa fui quer dizer que ser você foi aí... artista, minha mãe, ok, você tá num palco. Então eu pensava assim, puta, eu vou num palco, cara. Faz pagodeiro. Põe alguma coisa na cabeça, não vou conseguir tratar meu cabelo. A Tati, meu Daniel, que tive cabelo grande uma vez, foi por causa da Tati. A Tati cuidava. Nunca fui cabeleireiro. Até hoje, eu que rapo minha cabeça. Meu pai cortava meu cabelo. Eu até um pouco tempo atrás, eu cortava o cabelo do meu filho. Entendeu? Sem rapar mesmo, cortar, né? Meu pai... Então, sei lá. Sempre fui muito autossuficiente, fui muito meio independente. parecido com o Daniel, né? Que é meio autodidata mesmo, né? Sim. Mas autodidata, assim, como é que eu faço pra saber tal coisa? Entendeu? E, então foi assim, aí eu fui estudar, tipo... Tudo pra mim é mais ou menos a mesma coisa. Então, eu ouvia coisas sobre religião, falei, ok. Então, tudo se baseia, falei assim, sou católico, mas por que eu sou católico? Aí depois fui estudar Santo Tomás fala assim, creio em Deus Pai. O que é creio, o que é Deus, o que é Pai. Se você não sabe o que é creio, o que é Deus, o que é Pai, então você só tá repetindo. Tá falando ok, uma frase já tá que não meio tem no caminho, significado. mas você não sabe, entendeu? Então aí, isso eu fui entender um pouco depois. Mas eu falo, a religião o que é? É Cristo. Cristo, mas toda a discussão baseia assim, Deus existe? Vou voltar um pouquinho. O que é acreditar? Acreditar é você colocar possibilidade de acreditar e não acreditar é a mesma coisa. Existe ou não existe, tanto faz. Acredito que sim, acredito que não. Pode existir, pode não existir, então tanto faz. Crer é saber que existe sem precisar de provas, mas você sabe que existe. Eu creio nisso, eu sei que existe. Um pouco assim. Fé é você junto. Você se pôs ali. Você sabe que existe e você tá junto. Você depende daquilo, você tá junto. Isso é fé. Isso que essas são as diferenças. Então, ok, Deus existe?
Mas se Deus existe, eu sou católico, qual que é o centro? Jesus. Jesus existiu? Aí eu fui falar assim, Jesus não existiu. Fui buscar, eu falei, cara, mas ele... porque você vai fazer toda... Eu li muito Agatha Christie, eu li muito né? Agatha Christie, Sherlock Adorava Holmes, Agatha nossa, Christie. Agatha Christie Minha mãe gostava. eu li muito, mas jovem, Poirot, Miss Marple, tudo, assim. Lia, Tenho todos esses. eu li todos. De adolescência mesmo, né? E ela é tão genial que ela escreveu o primeiro caso de Styles e Caio Pano. Ela escreveu o primeiro e o último caso dele, passou 30 anos escrevendo o meio, e quando ela morreu, ela lançou A Morte do Poirot, que é o Caio Pano, que ela já escreveu quando ela inventou o personagem. Ela passou 30 anos com um livro pronto pra lançar depois. Ela já tinha o começo e o final do cara. Que eu acho mais legal que o Sherlock Holmes. Ele é mais legal. Então eu já tinha esse negócio assim, ó, o que tá por trás, essa visão. Essa busca mesmo por é o conhecimento, seguinte, ó, né? isso é legal. Todo mundo fala assim, mas ele... a sensação, ele se enganou. Não, a sensação não engana e percepção não engana. O que engana é raciocínio e imaginação. O racional te engana. Você vai reagir conforme que seu racional mandou. A gente ouviu um pau aqui. Se seu racional disser que foi um tiro, você vai reagir conforme um tiro. A sua reação está correta. A sua emoção está correta. Seu raciocínio está errado. Que foi uma cadeira que caiu. Entendeu? A sua imaginação tá errada. Você imaginou tal coisa. Então, essa é muito... mas a emoção... Ele tá... Eu esqueci até a palavra. Certo. Mas o pessoal se engana muito, assim, as emoções estão... Então, eu fui entendendo isso, fui entendendo a ordem. Por exemplo, isso é legal. O tempo, espaço, infinito. Essa é a cruz. Você tá no tempo e espaço, é ligação com o infinito. Quando você encaixa, você se encaixa no tempo e espaço e com o infinito, você fica bem. Isso eu fui entendendo mais tarde, que é a consciência da imortalidade. Se eu sou imortal, eu sou a partir de agora. Tudo que eu faço não se desfaz. A única coisa que desfaz é o perdão. Por isso que é o perdão de Deus. Então, que o perdão com uma pessoa, tal, aquilo existe, mas é perdoado. Você começa a falar, quem que me julga? Só eu no meu caixão, porque a partir daquele momento não tem volta, tudo que eu fiz aqui se fecha, e Deus. Então, esse é um exercício legal, você fala assim, quem pode me julgar a partir de agora? Sou eu no meu caixão. Tipo, todos os meus passos de agora, então, como se fizesse um reporte contando, morreu Mari, tal dia, ela foi vocalista entrou no lugar tocou com o Hit Sambora. Deus me livre, usa ele como exemplo, eu não, pelo amor de Deus. Pode ser, mas eu falo assim, aí você falando de você, o que você fez, não se é boa, não um julgamento, mas o que você realizou. Sim. Aí você faz isso daqui, você lê e fala assim, Praticamente o que aconteceu com você na praia. Cara, todos os meus eu ia falar passos, isso agora. é isso. Todos os meus passos, tudo que eu faço a partir de agora, quem me julga sou eu no meu caixão. Porque não tem volta. Só que foi o contrário, porque ao invés de você já estava se julgando muito. E a partir do momento que você julgou o negativo, você puxou o positivo. Aquele processo foi um de auto-perdão, na verdade. É isso. Foi tipo assim, eu vinha de uma leva de problemas pessoais, nos quais às vezes eu pensava, putz, cara, não sei se eu quero mais viver e tal. Eu tive aquela dúvida, né? E eu ficava me condenando por muita coisa. E eu percebi que era muito mais difícil perdoar a si mesmo do que os outros, e com certeza eu não ia ser generoso com os outros, porque eu não era comigo. Eu não aceitava várias coisas que eu tinha feito, que você vai amar os outros sem se amar. Exatamente. Amar ao próximo. Exatamente. Aí com conversa com amigos e amigas que estavam, inclusive com ela também, que estavam nesse processo me orientando assim, eu falei, cara, eu cheguei à conclusão que eu preciso... como é que eu vou me relacionar com as pessoas se eu sou tão ávido em julgá-las? Porque eu julgava também os outros, mas também eu julgava a mim mesmo. Aí Sim. eu falei, cara, eu não tô aceitando umas coisas. E aí foi passando... E aí inverteu. Aí teve um dia que eu falei, cara, eu quero viver
valeu a pena a minha vida se eu morresse agora. É isso. Aí eu olhei pra trás e falei, cara, entendi. Teve várias cagadas? Teve. Mas eu gosto do que eu acho Tem que se eu muitos morresse acertos agora, também, É, né? pô. ia ser legal o meu legado. Aí ficou leve o negócio. E é isso aí que porque você falou. você se aceita, você se Sim. perdoa, cara, perdão é a coisa mais espetacular que pode Perdão, existir. o amor É isso. é o que transcende, né? Ai, Porque mas... o que é amar alguém? Amar alguém é querer estar junto, é querer o bem dessa pessoa. Exato. Amar a Deus é querer que as pessoas estejam com Deus. E sobre todas as coisas é saber que, por exemplo, tudo tem uma energia, tudo Sim. tem uma inteligência por trás. Quando você vê uma árvore, tem uma inteligência ali que você pode acreditar que foi Darwin, o darwinismo, como você pode acreditar que Deus criou, mas é uma inteligência. Quando você ama isso, você fala que não sou eu. É por isso que eu também Você, eu falo você muito vai no mar, você do lance até de Deus, porque por muitos anos foi assim, a gente foi educada a acreditar num Deus castigador, né? Num Deus que pune. E pra mim Deus é amor, e Deus é tudo isso, né? Deus é essa árvore, Deus é esse respirar, Deus é estar aqui entre energia, amigos, né? é energia, é tudo que é de positivo e amor e elevado pra mim é Deus, né? Sim, você conecta com as pessoas, você se vê na outra pessoa. Sim. Quando você se vê na outra pessoa, isso é Deus, você tá vendo outra pessoa, você tá se vendo Não, na outra e acho que pessoa. em todos os programas, a maioria dos programas, eu chego numa conclusão, né? De muitas das coisas que a gente fala, é sempre isso, né? A gente sempre, quando você tá falando pro outro, na verdade é pra você. Claro. E nunca tá no outro, tá sempre em você, né? Mas, assim, infelizmente, porque o papo tá maravilhoso, a gente tá chegando no fim do nosso programa, porque, assim, foi uma aula, eu anotei várias coisas, porque eu vou fazer minha lição de casa. Passa. Próximo programa estarei falando das 12 camadas. Mentira, se eu tiver tempo pra estudar, eu farei. Mas eu queria te agradecer mando um mesmo, vídeo, porque trouxe tanto conhecimento, tanta coisa bacana, conseguiu mostrar essa parte artística sua. Eu quero beber dessa água que você e o Daniel bebem, porque assim, gente, sério, a mesma coisa na entrevista dele, a gente ficou assim, tipo... Mas sabe que não tem uma uma calmaria, calma, né? meu, Tem duas uma coisas calma. A legais. tranquilidade, Você né? O coloca Com esses equilíbrio. dois, e os caras... Assim, não, mas é estar junto, é momento. Assim, a gente veio pra conversar. Quer rir? Vamos rir. Quer fazer música e tá no palco? Vamos tá no palco. Eu até fiquei com uma dúvida também, que ele tava falando tanto de buscar conhecimento, se teve alguma resposta que ele buscou nesse conhecimento que você não encontrou ainda. Porque você falou, eu vou buscar a questão de Deus, de Jesus, catolicismo, psicanálise, Não, e aí... na verdade, a curiosidade que eu acho que a morte deve ser um negócio maravilhoso. Eu acho. Tem até a história de uma santa falando, um bispo contando que ela tinha a imagem de Jesus Cristo e eles na seminário. Aí ela ia lá e falava assim: "Você me esqueceu, foi? Me leva." Ela falando assim, porque ela já transcendeu uma coisa, ela já entendeu essas. Então, só terminar mesmo. Eu fui entender que Cristo existiu porque ele não pode ser. O pessoal fala, ele foi um sábio. Ou ele foi um louco, ou ele foi Deus. Porque um sábio que fala, eu sou a verdade, a luz, e não é sábio. Só através de mim você tem a vida eterna. Isso não é sábio, isso é um louco. Qualquer um que falar isso daí, então ninguém levava ele como um sábio. Ou era louco, por isso que matavam, só que ninguém morre por um sábio ou por um louco. É único na história, você morrer por alguém. Por quê? Porque viram. Ele fala para João, vai lá e fala o que vocês viram. Vocês viram o cego levantar, isso é ciência, isso é empírico. Vocês viram. Porque se eles não acreditaram, os caras estavam lá vendo e não acreditavam, eu vou acreditar? Que capacidade que eu tenho? E aí foi meu ponto. Lembrei. Meu ponto foi quando eu virei o mais trouxa que fala, eu e Deus. Porque eu e Deus? Que não sou eu? Eu e Deus? Sou eu e Deus, cara. Tá se achando, né? Sou eu e Deus, eu e Deus, tipo, tudo que eu fizer, o cara lá de e cima. todo o resto... Entendeu? Não sou eu e Deus, cara. Aconteceu muita coisa. Aí eu fui entender esse lance, falei assim, eu penso com a minha cabeça, olha as loucuras.
Não, aí foi rastrear, falar assim, por que que eu penso isso? Agora eu penso com a minha cabeça, porque eu sei de onde Você ou foi de pesquisar. ou de se originalizou por mim, ou por alguém e a gente entrou em comunhão ou alguma coisa. Aí você consegue. Uma frase pronta pra mim, que não foi um monte de frase, mas todas eu já meditei. Você fala assim, ouvi essa frase, que não... ouvi essa frase. Aí eu fui ler depois Dostoiévski, que é um Crime e Castigo, é algo. Maravilhoso. Um cara que Crime e Castigo, o livro inteiro, subconsciente, é o pai da psicanálise mesmo, porque é o Crime e Castigo, ele, não é spoiler, ele mata no começo, porque ele acha que ele tem razão, eu tenho razão, eu posso fazer isso. Napoleão podia fazer, eu posso. Eu tô vendo o errado, eu posso fazer. Só que ele sabe que ele tá errado, ele passa o livro inteiro tentando, o corpo se entregando, ele doente, ele querendo se entregar pro detetive subconsciente, mas não aceitando, entendeu? E o final é um espetáculo. E aí é aí que você fala assim, você entende o Nietzsche fica louco, você sabe que ele fica louco por causa desse livro. Que ele sonhou com. Tem uma cena que o cara espanca o cavalo, ele sonha. Com isso, é lógico que ele já tava ficando louco, mas. Mas ajudou, ele, né? Ajudou a ficar Contribuiu louco. bastante. Então, quando eu fui entender isso aí, Shakespeare, fui entender essas. Eu faço, isso me pegava. Sou eu e Deus e em pleno 2020. Em pleno 2020. Você é um iPhone, velho. Você não é um iPhone, velho. Você acha que você é melhor que Shakespeare, velho? Santo Tomás de Aquino é algo absurdo. Depois você vai ter que passar essas coisas pra gente. Entendeu? Se você tivesse que falar uma frase para as pessoas que estão te conhecendo agora, como um conselho, uma frase de transformação, de autoconhecimento, o que você diria pra gente finalizar em grande estilo aqui o programa? Eu acho que é largar o adolescente trouxa de dentro de você. Eu acho que isso resolve. Você se vê o que você é no momento que você tá e se aceitar. Eu tenho 44 anos, eu tenho 44 anos. Eu vou agir como uma pessoa de 40, lógico, não vou agir como uma pessoa de 44 anos em 1200. Eu vou agir como uma pessoa de 44 anos, mas eu tenho 44 anos. Eu não posso ter a mesma cabacice de um moleque de 20. E não posso ser um moleque de 20. Senão, Com 40. senão eu vivo um dia na minha vida. Você fala do amadurecimento mesmo, né? E eu hoje, gravando o aniversário da morte do meu pai, que é que é o impacto. Não sei se já perderam pai, mãe, alguém. Não. Então, O Carlos, sim. e aí, que eu sou meio louco, que fala assim: ok, eu preciso passar por isso. Fui tocar no Wild Horse na quinta, meu pai morreu no domingo, eu falei, eu vou tocar. Porque na música, você não consegue não estar na música. Se você não tá ali, você não tá. Você vai cantar outra letra, você não vai... Você precisa concentrar. Então isso faz bem. Então eu fui o primeiro, minha mãe muito forte, a desgrudar. Mas ele traz coisas dentro de você que você não sabe que existe. E isso é foda. Aí você fala assim, isso existe, cara. Aí, só que isso, eu falo, a morte do meu pai me libertou. Porque você fala assim, ok, meu pai morreu, eu tô vivo. O primeiro sentimento ruim é que você não quer rir. Meu pai morreu, por que eu vou rir? E o negócio tá engraçado. Então você luta com coisa, fala, não. Aí você começa a se sentir tonto. E aí E o que me trouxe a morte do meu pai foi assim. Qualquer situação muito difícil, eu tento trazer aquela paz que eu senti após a morte dele. Que é uma dor, mas parece que o mundo parou e você ficou em silêncio, assim. É uma dor imensa e o mundo para. É engraçado isso, esse sentimento. O 2016, pra mim, eu sou muito certinho em data, sou muito certinho em tudo que eu fiz. Mas ficou tudo meio 2016 bagunçado. o dia após a morte do meu pai, parece que quando eu acordei, eu sentei na varanda. Parece que eu lembro assim, olhando assim, o mundo parou, não tem barulho, não existe nada. É uma dor infinita e uma paz. Por incrível que pareça, porque você conecta com o real, aí vem o real, cara, você vai morrer, filho. É o Você vai sentido morrer, natural você vai da morrer, você vida, vai né? morrer. É o senso de fluxo natural, mortalidade, né? né? Fluxo natural, cara, é. só que assim, é isso que é legal. Você
tem que ir para algum lugar. Você já tá em algum lugar. Tempo e espaço é uma coisa, o infinito é outra. Você é por completo, por isso que é o perdão, por isso que você é por completo ali. Fala, meu pai foi por completo. E ele tá comigo. Eu escuto meu pai pelo que ele é hoje. Não uma imagem. Oh, meu pai, não. Entendeu? Então, a partir Até mesmo dali, porque você é 50% ele tá dele. então, E pela vivência também, né? Tudo. e aí, que não, tive que trocar, começou a cair água, tive que trocar a bomba da caixa d'água, subi na laje. Falei, ei, seu Riba, cara, nós aqui de novo, trocando bomba. Tá, engraçado, você se diverte. O tempo inteiro você... Faz do limão uma Isso limonada, foi né? muito legal, que meu pai é muito gentil. Ele falava assim, filho, eu ia tocar no República, eu ia tocar no negócio, ele... 11 horas, a gente entrava 1 hora, eu saía de casa 11 horas, ele... Vai sozinho, filho? Hoje eu vou. Quer que eu vá com você? Eu falei, pai, tá tarde. Vai Ele dormir, você ia? acorda às 5 horas da manhã, você vai, não, você fala assim, mas vou até São Paulo, você fica cansado. Tá, aí quando ele morreu, assim, na primeira vez que eu fui sozinho, que foi uma semana depois, eu falei, você é sem vergonha mesmo, agora você vai comigo todo dia. Aí assim, você encara como é, entendeu? Aí você chora, você vai chorar, porque você é Deus, você vai conter aquilo. Cara, tem como, né? Uma Você dor. sentiu uma facada, você fala, Deve não, né, cara? Seu pai morreu, você perdeu não é a parte do corpo, você perdeu a parte da alma. Uhum. Sim. Você perdeu, destruiu uma parte sua por inteiro, assim, que é muito maior. E aí quando você entende o negócio, aí você precisa falar, eu sou o homem mais velho agora, tem mãe, tem coisa, eu sou foda. Não, cara, eu vou fazer mais merda. Eu espero que as pessoas estejam Não, mas por tem mim que continuar, também. né? Tem a sua esposa, seu filho, você tem sua vida, a claro, vida tem que você estar lá. que- E até viver a sua Pro vida é meu honrar o teu pro pai. meu filho foi algo foda, porque ter que lidar com isso foi me ajudar, enterrar o vô, tá do lado, entendeu? Isso aí pra um homem é muito importante você conseguir. Então, quando for minha vez, ó, segura e. Segura as pontas, É. né? Entendeu? Você já deu o exemplo, né? E meu pai deu exemplo, entendeu? Meu vô, enterrando meu vô, fiquei no necrotério com a minha avó, carrega, fica lá com meu vô contando história da minha avó, no lado do caixão rindo. É assim. Surge É. forças da onde você menos espera, né? Porque senão, cara, é um clima muito difícil, cara. É. Se alguém tem que quebrar a tensão, né? Então, o que eu sempre falo assim, cara, esteja onde você é, o que você se tornou, e que é tudo que você fez foi errado, ok, a partir de agora, não faça mais. Viu? Né? Sua epifania, querido. Ó. A partir de Ai, agora, Igor, procura que Obrigada. Obrigada mesmo por Imagina, cada eu que palavra, por agradeço. cada troca aqui com a gente. Foi muito legal Inclusive, mesmo. até uma das coisas que você falou foi uma epifania desse cara aí, então tudo deu conectado. É porque tudo é a mesma coisa. Se a gente entender, tá todo mundo, é a mesma Tá coisa todo pra mundo. todo mundo. E tudo Sim, é física igual, quântica cara. isso. A gente tá ligado. Enquanto o mundo não estiver bem, a gente não fica bem também. Então. Então, mais uma vez, mas muito obrigada Se mesmo. você ser uma possibilidade de estar por alguém, é importante. Deixa seu mas Instagram também, né? Vamos pedir o Instagram. fala seu Insta pra galera te seguir. Igor tá meio parado, né? Que agora eu tô mixando filme, então não tô. Mas a Burns agora a gente vai Gente, tá montando um show. Burns é muito Burns, a gente legal. vai até Muito. saiu, a gente vai Muito, trocar. acompanhem. Vai fazer com outro Os batera autorais, agora. tudo. A gente vai lançar música autoral esse ano, porque agora eu não virei mais mendigo de música. Tô conseguindo pensar que eu falo assim, caramba, o que eu fiz, cara? Só toquei na noite? Não, eu não. É bom, né? Fazer um Daniel, autoral. pô, Deixar Daniel legal. merece. Né, Carlos? É muito bom fazer autoral. Eu tô sabendo. Que é, querido? Vamos aí. E aí, vamos Falando- finalizar e com falando música? nisso, então, falando em autoral e falando do lance dos vocalistas, da voz, que ele não canta, mas ele canta pelos dedos como o Slash faz. Sim. Então nós vamos reparar porque ele tinha um solo na música que a gente tocou com o Dani quando ele veio aqui. Sim, da é Burns. deles. É Heroes. Heroes, que você gosta bastante, né? Muito. E a gente vai Eu fazer uma adoro versão as instrumental autorais, pra ele mostrar toda em sua plenitude. Senhor. Legal, hein, E gente? lembrando vocês, gente, toda terça às 8. Ó, muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando a gente. Curtem. Desculpa aí esse ato aí agora, mas minha causa, mas tô aqui, viva inteira, maravilhosa, poderosa, cantando, sem nada atrapalhando aqui, né? Vão no joinha aí do vídeo, curtam, compartilhem.
E curtam também, aliás, sigam nosso canal no YouTube e no Instagram. Transformação Videocast. Cada um de música. A gente vai fazer esse som. Já tá valendo, viu, produção? Vai fazer esse som porque, né, ele vai usar o solo na íntegra, mas já não escapa do nosso Pink Floyd Nossa, também. ficou A gente lindo vai fazer Pink duas na Floyd. Gente, vai sequência. fazer duas sequências. Sim. Gente, o produtor, você vai ficar elogiando esse cara nos bastidores ainda? Você tem certeza, produtor? Você tem certeza? Ficou muito lindo, gente, Pink Floyd. Tem que rolar. 1, 2, 3. Aê! Agora a gente vai pra outra, que a Mari não vai Porque o escapar Carlos hoje, hoje tá hein, cheio de gente? surpresa. Vambora, Carlos. Vambora com essa surpresa. Hello, there anybody in there? Just not if you can hear me. There anyone at home? Come on now, I hear you feeling that I can be the thing that you wanna feel again. Relax and need some information. Just a basic fact. Can you show me where it is? There is no place you are receding. The distant ship smoke on the horizon. You are only coming through with waves. Your lips move, I can't hear what you're saying. When I was a child, I had a fever. My hands felt just like two balloons. Now I've got a feeling once again. I can't explain, you don't understand. This isn't how I am. I've become comfortably numb. I've become comfortably numb. Alive.
Valeu, gente. Até a próxima. O dono do destino sem saber pra onde ir. Rapaz que havia ali, hoje desapareceu.